Então a Ju ela vai avisar quando faltar 5 ali atrás. Daí aí quando e a gente meio que olha nessa, assim, né? Essa é pra ti, tipo, quando for. Tipo, essa aqui só pega tu, né? E aquela lá, todo mundo. Entendeu? Então se a Júlia ficar ali atrás assim, não é pra parar, porque falta 5 minutos. Tá. Entendeu? Uhum. Tá, pode dar ali. Postura, né, Júlia? Fazer a abertura em homenagem ao Jean das Vendas. Então vamos, vai. Contigo, é contigo daí. Contigo. Fala aí, seus assistidores de podcast! Estamos aqui mais um dia e agora vai começar o... De papo da zoeira. Mudou? Pô, nem sabia. De papo furado, vai, roda essa vinheta logo aí, que dê merda. Estamos aí então, mais um domingão. Mais uma noite. Nessa era de harmonização facial, o Léo acabou aderindo à harmonização facial. Harmonização facial, implante capilar e umas 2 coxinhas por dia a mais, ficou tudo certo. Com catupiry, né? Como é que é? E juntou o elemento X. E aí nasce o nosso terceiro elemento, o nosso terceiro... Convidado não, nem é mais convidado, né? Não, agora é o primeiro teste pro elenco teste. Fixo. Rafa Washington está estreando entre nós no dia de hoje. A gente fez o teste da cadeira de madeira ali no canto, e daí agora vai... Rafa, primeiro eu vou começar contigo, então seja bem-vindo. Obrigado. Dê um oi à nossa super audiência espetacular do universo. Oi! E aí o Rafa vai estar com a gente aí nos próximos programas, vamos ver se ele vai desempenhar bem, né? Pra merecer essa cadeira do The Voice aqui. Complicado. Eu vou virar a cadeira. Aí, ó, vai treinar a tela, viu? Não faz barulho aí, caralho. E hoje também com ele, o cara do GE da Zoeira, meu colega excelentíssimo de trabalho, César Cartoon. Grande, Seja bem-vindo. Bem, Thiagão, tudo bem? César, bem-vindo tu também, né? Obrigado, né? Temos 2 estreias. 2 estreias hoje, maravilha. César Cartoon, que é design, apresentador, radialista, cartunista. Mentiroso. Mas vamos deixar que ele se apresente, né? Então, ele sabe um pouco mais dele mesmo do que eu sei dele, então fica mais fácil. Cara, primeiro, obrigado pelo convite aí mais uma vez. Antes de eu me apresentar, já quero começar fazendo uma crítica ao produto de vocês, porque assim, cara, vocês vinham muito bem, né, com convidados, né? Pô, Duda Dal Ponte, Matheus Boaventura, aí a produção caiu muito e começaram a apelar, né? César Cartoon, A Duda foi pra São Paulo, o Raul, tipo, foi acabando as opções. Não, conta a verdade pra ele. É que nós estávamos tudo em correria, daí foi o último que sobrou assim. Vai isso mesmo, vai isso mesmo. É fácil de falar, Cartoon é fácil de falar. Cartoon é fácil. Fala que tem show. Fala que tem show. E funcionou. Não, cara, mas falando sério, muito legal, obrigado pelo convite mesmo. E como tu disse, eu sou Na verdade, eu comecei a trabalhar com design bem depois, né? Eu sou ilustrador, né, de profissão. Eu comecei desde que eu me entendia por gente desenhar. E a primeira coisa que eu fiz profissionalmente na vida foi ser desenhista, né? Depois que eu descobri como é que se trabalhava com desenho, né? Porque até então todo mundo falava, pô, cara, tu é um cara talentoso, tu desenha bem, não sei o quê. Mas aí ficava, tá, mas e aí, né? O que eu faço com isso, assim, né? Sim. Um cara do interior e tal, como é que se vive de desenho? Como é que isso vira? Isso, como é que isso vira e... Do interior da onde, tá? Do interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Eu sou ali de Americana, região metropolitana de Campinas ali e tal. Só que daí, bem novinho, a minha família foi morar em Minas, no sul de Minas. Então também passei grande parte da minha infância, até início da vida adulta ali, em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Conheço Pouso Alegre. Alegre. E aí, conhece Pouso Alegre? Então, uma cidade industrial ali e tal. Mas daí quando eu voltei para São Paulo, que daí eu fui... Chegou uma hora que não dava mais só para andar de skate e tal, outras coisas, eu precisava definir.
E aí, cara, eu não sabia fazer mais nada, assim, e aí eu voltei aos desenhos e fui tentar descobrir. E aí comecei a trabalhar com desenho, comecei a trabalhar, resumindo um pouco, em jornal, né? Quando o jornal impresso ainda era algo fazendo ilustrações para relevante. jornal, fazendo aquelas... Estilo aquelas charges que tem, alguns jornais tem. Exatamente, eu virei chargista de Legal. um jornal lá do interior de São Paulo e tal. E aí o design veio depois, quando o jornal impresso eu senti que a lance do jornal impresso com a internet e tal, ele ia ser menos massivo e tal, a presença já era bem menor. Falei, cara, eu preciso continuar. E aí veio a coisa do design, eu fui fazer faculdade de design e tal, e continuei na área. E aí a coisa da comunicação veio depois, assim. É mais ou menos por aí, resumidamente falando. Mas, pra quem não entendeu o de papo da zoeira, né? Pô, o César tem um quadro no Globo Esporte, eu fiz um crossover. O César tem um quadro no Globo Esporte que chama GE da zoeira, né? Então, só por isso, mas não é... eu não tô maluco. A gente tá ainda no primeiro copo, vou deixar bem claro, né? É que é uma coisa muito... Eu não, mas vocês estão... Não, eu quase não assisto televisão. Aí tu falou... Era o que eu ia falar agora, o pessoal sempre comenta assim, mas é uma coisa que a gente que trabalha na televisão, na NC, a gente tá acostumado a fazer televisão todo dia, mas a maioria das pessoas com quem eu converso, o pessoal fala assim, nem assisto mais TV aberta. E daí tem muito isso, né? Tipo, o pessoal... Cara, o que acontece? Esses dias a gente tava... o Dudu que tá aqui com a gente tava junto no estagiário, bar, assim... Estagiário. Ele é estagiário e torce pro Inter, não sei o que ele tá fazendo aqui dentro ainda. Uma presença completamente desnecessária. Mas a gente tava... Pro Inter e pro Cubs, né? Não é, cara, é Chicago Bears. O Bears, Porra. Mas tudo Porra, Chicago, velho, caralho, velho. Pô, já errou feio, deu até mais pro cara ficar aqui dentro agora, pô. Errei até o esporte. A gente foi beber e era um bar jovem, né? Vamos dizer assim. Bar narguilé, sabe? Bar narguilé. Bar narguilé. Eu sou semi-jovem. Eu simulo juventude ainda, mas enfim, não sou tão... E aí a gente começou a olhar e tava o Dudu, tava eu, tava os dois repórteres um dos repórteres do Globo Esporte também e tal. Daí a gente falou assim, cara, quantas pessoas aqui será que assistem, né, o Globo Esporte? Quantas pessoas sabem quem é a gente? Acho que muito nenhuma. Assim. E é mais ou menos isso, né, cara? As pessoas, a gente, por exemplo, como eu trabalho na rádio agora também, a gente vê que tem um público muito grande que ainda consome rádio, mas assim, é um público completamente diferente, talvez, do nosso social ali, das pessoas com quem a gente se encontra na vida e tal, que se relaciona. Então é um público diferente. Eu acho que tem um público muito grande que consome ainda TV aberta, senão a TV aberta não se pagaria e tal, ela tem uma relevância, mas realmente mudou muito o modo de consumir, a idade do público, enfim, tudo mais. Cara, que eu vejo muito por mim. Por exemplo, assim, às vezes tu tá esperando para ver uma reportagem, uma matéria no Globo Esporte, ou um jornal que seja, enfim. Se tu não tem tempo para ficar esperando, hoje em dia tu chega lá, tu joga no YouTube lá e vai aparecer a parada pra ti, tá ligado? Um exemplo, eu não consigo mais assistir campeonato inglês, que eu gosto pra caralho. Não tenho mais tempo pra ver. Às vezes o jogo é muito cedo e tal. Cara, eu chego lá, boto no canal da ESPN lá, tem os melhores momentos de todos os jogos. Eu assisto tudo em meia hora e matei tudo, tá ligado? Você já mata todo o conteúdo. É muito mais fácil, muito mais rápido também o consumo da informação hoje. Da matéria, enfim. O próprio apresentador, o repórter da televisão, o cara vai pro Twitter e, cara, muitas vezes tu vê em primeira mão no Twitter do cara já o que tu veria depois no programa, né? Que é essa coisa de tu ter que marcar a hora, ir lá, esperar. E se você for no banheiro, você pode perder a matéria que você queria esperar. Por exemplo, na época de chargista... Isso é uma merda, né, cara? Não, na época de chargista, né, cara, a gente pegava... Por exemplo, eu tinha o assunto do dia ali, eu definia o tema da charge, ela era feita bem artesanalmente, então, cara, era um desenho demorado, que demorava 2, 3 horas para finalizar e tudo mais. E a gente fechava a edição 7, 8 horas da noite e as pessoas iam ver aquilo no outro dia de manhã na banca, né? E aquilo ainda era relevante, ainda era fresquinho, era a notícia do dia ali, né? Hoje isso seria completamente nulo, assim, né? Você faz uma piada agora, você vai no Twitter, todo mundo já fez, sabe? Tipo assim, a mesma piada, as mesmas tiradas, o mesmo meme, então é impossível, sabe? Tu manter a relevância de um conteúdo, por exemplo, diário, que vai ter que rodar a noite inteira. E aí a gente via, né? Via todo o processo da gráfica, aí vem as combis lá, pegavam os pacotes de jornais para distribuir para as bancas. E na época que tu fazia a charge, era escaneado ou era... Tipo, eu desenhava tudo na mão. Na verdade, isso não até hoje, porque desde que eu entrei ali na CBN, na NSC,
Cara, eu quase não desenhei mais, assim, eu fico olhando hoje e falo, cara, será que eu ainda sei fazer isso, assim, porque eu já tava meio de saco cheio, assim, sabe, então eu queria dar um tempo, assim, sabe, Vai perdendo a prática também, vai, né? porque é uma coisa muito de estar ali todo dia fazendo. Imagina tu ficar sem tocar e eu ficar sem beber, tipo, não dá? Isso. Perde a prática. Tipo assim, eu ainda não sei como é ficar sem beber, mas eu acho que deve ser... Eu também não, Eu acho que é por aí. Eu também não. Porque eu sou bem focado, eu tenho que manter... Mas assim, cara, tipo... Até hoje eu ainda fazia assim, sabe? Tipo, eu desenvolvi outras técnicas ali, com Photoshop, de distorção de foto, não sei o que, fazer outros tipos de caricatura, por exemplo. Mas tanto em evento, que eu fiz muito... Por isso que eu falei que eu te conhecia, Rafa, porque eu fazia caricatura ali no Shopping do Gus, na night ali e tal. Ia lá e fazia nas mesas. Cara, eu lembro, já rolou em muito evento nosso. Tipo, agora não, quando o braço era tu. Mas já rolou muito em evento nosso, tipo, e não era nem, tipo, por exemplo, às vezes é uma atração do evento, né? Isso. Só que no nosso não, eu lembro que, tipo, brotava um cara em Do todo nada, evento, do nada lá, e ele começava a fazer da galera, tá ligado? Provavelmente. Lógico, ninguém mandava o cara embora, até morrer, mas eu fiz. Mas não era tu. Eu vou te defender, tu vai ver porque eu estou te defendendo, porque, cara, uma vez eu peguei pra fazer uma caricatura minha. Ah, não, mano, vontade de amassar e tacar na cara do cara. Pô, velho, ele não me fez, velho. Ficou horrível, tá ligado? Horrível. Mas ele prometia que ia fazer parecido? Ah, mesmo se ele prometesse, eu sei fazer, sei lá, uma coisa medonha, tá ligado? Não, mas aí tu tem que ver que é a visão do artista. Exatamente. Não, eu tava com uma barba mais ou menos desse tamanho, ele fez tipo 3 penugem em cada lado. Aí eu tinha só essa tatuagem aqui, ele fez uma tartaruga aqui. Por nada a ver, tá ligado? Então, tipo, bom, enfim. Podia ser meio cego, tá ligado? Mas então não era, por isso que eu falei que não era tu ainda, porque ficou ruim. Pô, que bom. Foi uma defesa. Eu lembro disso que tinha um amigo meu que fazia piada assim, pô, essa tua tatuagem aí é o tatuador cego da cadeia, né? O cara usa aquela agulha e... Tinta de bique. Temos que manter esse assunto da tatuagem alta ainda, né? Senão... Memória. Tá substituindo, né? Em memória. Bom, e a gente tava falando, tipo, eu sempre achei que a caricatura, o cara faz, escaneia e vai impresso. Achava que tinha que pegar jornal por jornal e fazer tudo de novo. Ah, para, mano. Nem até eu que sou um ignorante desse assunto sabia que não era assim, rapaz. Porra. Muitas cópias, cara. Mas quem eram os caras que tu olhou assim a primeira vez fazendo as charges e tu assim, ó, pô, posso fazer isso aí? Chegou a ter isso ou não? Cara, teve um evento na minha infância, assim, que eu fui numa feira, tipo essas feiras, sei lá, tipo Centro-Sul, assim, mas era lá na minha cidade, era já em Minas, lá em Pouso Alegre, e era tipo aquelas, e aí tinha de tudo, vários stands e tudo mais, e aí me chamou muita atenção, porque tinha um cara com uma prancheta na mão, assim, desenhando, e pô, e todos os stands mais estruturados e tal, né, com toda a montagem, não sei o que, e o cara sentado num banquinho, assim, e cara, ficava um formigueiro em volta do cara, assim, vendo ele desenhar e tudo mais, eu fiquei louco com aquilo, porque já desenhava. E aí eu lembro que eu enchi o saco do cara, tipo 3 dias de feira, era perto da minha casa, assim, e eu ia lá e ficava do lado, enchendo o saco, não sei o que, daí eu fiz era meio caro, assim, que ele não fazia caricatura, ele fazia uns retratos com grafite e tal, uma coisa mais trabalhada, assim, e tal. E aí eu lembro que eu fiz meu pai pagar a minha, e aí da minha prima que tava visitando a gente, não sei o que, era tipo fim de ano, assim, e aí eu lembro que eu queria que ele fizesse do meu pai também, e meu pai falou, grana, não deu já, né, tá tudo certo. E aí o cara vendo aquilo, ele viu que era uma situação constrangedora, ele falou, não, ele pegou um pedaço de papel assim e fez uma caricatura do meu pai muito rápida, assim. E o meu pai era tipo Leôncio, assim, sabe? Se você imaginar o meu pai, tipo, ó, bigodão, narigão, tal, barrigudão. Tipo eu, se tivesse conseguido tirar minha barba e deixar só o bigode. Nessa linha, assim. Em memória. Em memória, assim, né? E aí, cara, e os retratos, depois olhando mais velho, assim, que eu guardei e tudo, não eram tão bons, assim, porque ele meio que deixava todo mundo meio com o olho meio parecido e tal. Mas aquela caricatura, cara, acho que foi um momento gênio da vida do cara, assim, sabe? Tipo, ele fez assim e ficou muito fiel. Meu pai ajudava também, o personagem era mais fácil de desenhar. E aí eu levei aquilo pra casa, cara, e foi tipo, eu redesenhei aquilo 100 vezes, assim. Tanto que a do meu pai era a única que eu fazia de memória, assim, tal, porque aquilo me marcou muito e eu falei, pô, cara, eu quero ser esse cara que todo mundo fica em volta olhando, desenhar, não sei o que e tal. E aí depois isso acabou acontecendo, assim. Cara, mas me corrija se eu estiver errado, mas a caricatura, ela tem que ser um desenho engraçado, não tem? Tipo, mais ou menos, assim? O lance é... Porque ela não é o realismo, né? Tipo, é um desenho mais caricato mesmo, né? Então, tipo, caricatura acho que resume ela tem que ser parecido, mas ela não tem que ser igual e ela tem que ter um ar meio
engraçado, na minha visão, assim. Eu acho que é meio isso de engraçado. Ela parte o ponto zero é a expressão da pessoa, né? Então, por isso que, tipo assim, cara, por mais que tu deforme, tu não pode perder a expressão do cara. Tem que olhar ali e ver que é o Thiago, né? Esse seria o ideal, né, da caricatura. Mas ali, nas comparações, você consegue causar graça visual ali, né? Porque, tipo, pô, se o cara tem um olho maior e tal, aí tu aumenta o olho e diminui o nariz, por exemplo. Então dá tipo aquela impressão, assim, né? Por exemplo, mesmo as caricaturas mais difíceis, por exemplo, são de mulheres. Por exemplo, uma mulher muito bonita, com o rosto muito... Como que eu posso dizer assim? Vamos ser cancelados. É cheio das plásticas mesmo. Não cheio das plásticas. Tô falando assim, quando não tem pontos que se destacam muito, aquele rosto muito liso, assim, neutro. Bem assimétrico. Vamos falar assim. É super difícil. Mas se você pega uma beleza mais exótica, tipo, sei lá, Cicarelli. Um exemplo. Uma bocona, tal. Sim, tipo, alguma coisa que destaca. Um olho que tu destaca, então tu consegue deformar igual, causar graça e ela vai continuar bonita, né? Sim, então nessa era de harmonização facial tá fácil. Tá fácil caricatura. Pô, só faz um lado, né? A harmonização facial tu começa reto e quando chega aqui na bochecha tu faz assim, ó. Aliás, no pequeno parênteses, né? A galera tá perdendo a mão. Total. Nossa senhora. Esses dias eu vi o padre Fábio de Mello, cara. Pô, eu tomei um susto, mano. Não, não é que ele fez, cara. Ele mergulhou no tonel de... Lixaram os queixos dele. Não, e o Fábio de Mello, eu gostei do tonel. Aquele tonel que o Coringa caiu, tá ligado? Esse aí. Não, e o Fábio de Mello, ele é um cara pinta, ele já era bonito, cara. Tipo, sabe, segura, né, cara? Não, e o cara fica, tipo, ele não vai nem pegar ninguém, tá ligado? Tipo, pra quem ele faz a harmonização? Ele vai pegar gente. Ele falou que a frase que ele mais escutou na vida dele foi pena que é padre. Pena que é padre. Mas acho que ele fez pra dar uma diminuída, né, no assédio, porque, cara, não deu boa, Tem uns fotos, eu não conheço muitos negócios de famoso, não acompanho muitos páginas de celebridade. Mas eu já vi. Cara, admite. Nossa. Tá bom, eu ia falar o nome, mas eu não sei realmente o nome do cara. Gossip do dia. Cara, teve um que eu vi lá a foto, acho que até era aquele... Eu acho que é o Eduardo Costa. O sertanejo, aquele... Fortão, todo tatuado, porra, o Lucas Luco. Lucas Luco. O Lucas Luco. Uma foto dele, cara, do antes e depois da harmonização facial. Velho, na moral, parece que pegaram o rosto dele aqui, aí cortaram em diagonal aqui, tá ligado? Ele ficou com o rosto tipo assim, velho. Falei, não, velho, que bagulho esquisito. Eu vi alguém fazer uma piada com o tal do Eduardo Costa, que eu nunca mais vi esse cara, né? Eduardo Costa, aquele volante que era do Grêmio? Não. Ele é metido a tocar guitarra. Sim, Quem é Eduardo Costa? Não sei quem é. Sei quem é. O cara deu uma BMW pra mulher, né? Esse! Tá, sei quem é. Eu que essa mulher dele. Eu vi uma piada muito boa esses dias até, foi no Floripa Comedy, não sei se é a mesma. Pode ser a mesma pessoa. Daí contaram que agora tá começando a ter harmonização escrotal, né? Já ouviu falar? Eu não duvido. É sério. E daí a mina falou explicar assim, melhor? O cara baixou a cueca e era o Eduardo Costa. Ufa. Ô editor, cancela ele aí. O YouTube derruba essas coisas. O YouTube nem vê nosso canal, tá tudo certo. Nem o YouTube. Nem o YouTube são lá, né? O cara que Bom, depois desse giro informativo, chegar no ponto... Eu acho que era necessário. Era necessário. Harmonização facial aqui. Em que momento que tu caiu na comunicação, assim, tipo... Então, cara, tipo assim, eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei de futebol e tal, e sempre gostei de comunicar, acho que até mais do que futebol. É mais uma comunicação esportiva, então, tipo, tu sempre pendeu pro lado do esporte. Sempre. O programa da CBN também é de esporte, que tu faz. É o 4 em Campo, que é o programa de esportes da noite lá. Mas assim, cara, eu sempre achei que não fosse pra mim, assim, sabe? Porque, tipo, eu sempre, tipo assim, apesar de ser extrovertido quando eu tava entre amigos e tal, pô, falava que ia ligar uma câmera, eu ficava muito tímido, muito retraído. Tanto que teve um outro episódio, assim, que foi bem marcante. Ele tá com tempo aqui, né? Dá pra falar. Tem tempo. Um episódio que foi bem marcante na minha vida, assim, foi porque eu sempre fui muito fã do Pretinho Básico, né? Uhum. Daí hoje lá o Porã é meu chefe lá, né? Então. E eu sempre acompanhei muitos caras, então achei muito legal, porque eu gosto muito de podcast, tanto que depois eu fui ter um podcast e tal. E o Pretinho Básico, ele foi o meu primeiro contato com um podcast antes da gente saber o que era um podcast, né? Já era um formato, mas... Era o MesaCast, só que sempre no rádio, foi, né? Então, pô, tu tem o contato, que tu fala, cara, os caras vão ficar 1 hora aí trocando ideia
E tu começa a se envolver ali e você fala, pô, eu tô nessa mesa, né? Eu tô sentado ali, tô falando com os caras, ninguém me dá bola, mas eu tô ouvindo e tô, né, reagindo e tal. E aí eles lançaram um concurso para um novo integrante, não sei se vocês lembram disso. Sim. Acho que foi em 2016, 15, por aí. E aí eu conhecia tanto o programa e tinha tanta vontade que eu falei, cara, eu vou fazer isso. Vou me inscrever lá, vou tentar ser um novo pretinho. Só que eu tinha tanta vergonha, cara, eu era tão tímido assim pra gravar, que eu lembro que na época, cara, eu precisei ficar sozinho em casa, assim, pra conseguir ligar a câmera e era uma época que o YouTube era muito incipiente ainda, era muito... A gente não tinha as câmeras dos celulares, assim, eram bem... Tanto que eu... Cara, nem sei se foi no celular que eu gravei, se foi numa câmera mesmo, não lembro. E para eu conseguir me filmar, assim, foi todo um processo, cara, de conseguir tentar ficar minimamente espontâneo e tal. Eu gostava de escrever já, além de desenhar textos, assim, mais bem-humorados, tal, roteiros, essas coisas. Isso eu sempre gostei. Mas para falar para a câmera, assim, era um negócio muito fora do que eu poderia fazer. E aí eu consegui, cara. Eu fiz o vídeo, mandei... E eles me selecionaram lá, pô, entre milhares de coisas, eu fiquei entre os 40 finalistas lá. E essa história mudou mesmo a minha vida, assim, porque, tipo, tá, eles me escolheram e isso validou, né? Porque o meu pânico era, tipo assim, ficar entre aqueles caras... Sabe quem se inscreve no Big Brother e os caras botam só pra zoar? Assim, olha esse trouxa aqui, olha o que ele fez. Eu falo pra galera que numa época eu tinha me inscrito, acho que foi em 2006, eu acho, pro Ídolos. Achei que era por fama. Não, cara, o Ídolos era muito pior. Porque o Ídolos, eles faziam bem isso, cara. Sim. Qualquer pessoa que tivesse o mínimo sonho de ser um cantor, mas o cara fosse engraçado e não cantasse nada, tanto que hoje em dia era esse cara que eles botavam no programa. Né? Hoje em dia, meu Deus do céu, eu pelo menos aqui eu já me lembrei de uns 5 memes do Ídolos já. Meu ursinho. Pá, esse é clássico. O cara que era metaleiro, fez a música do ursinho. Meu ursinho. É real. Tipo isso, cara. Eu muito me imaginei. Se eu não ficasse entre esses caras que iam ser zoados, porque eu sabia que eles iam fazer uns erros dos inscritos e tal, já tava bom. E aí apareceu o meu nome lá, cara, e eu falei, caraca, então acho que não sou só eu que acho que eu sei fazer isso, que eu posso me desenvolver e tal. E aí fiquei entre os 40 finalistas. E aí foi o próximo desafio, porque a fase seguinte era tipo o cara ir lá pra Porto Alegre, eles dividiram em 2 semifinais, 2 dias, assim. Na época nem fazia estúdio aqui em Floripa ainda, né? Era tudo em Porto Alegre. Tudo em Porto Alegre. Só quando eu acho que alguém vinha pra cá fazer alguma coisa, que daí eles abriam o link eles vinham, sei lá, uma semana por ano e faziam aqui e tal. E aí fui pra lá e, cara, eles não falavam nada, assim. É só tipo, cada um vai ter 2 minutos lá e vai ter uma dinâmica lá que eles não explicavam qual era. E aí o que eu imaginei? Pô, o que é participar do Pretinho? É sentar numa mesa dessa e desenrolar na resenha, né? Eu falei, pô, isso aí eu sei fazer, cara. Sim. Eu vou lá e vai dar boa, assim. Cara, a hora que a gente chegou lá, era um teatrão enorme, cheio de gente. Caramba! E aí era assim, 2 minutos no cronômetro, sobe no palco e faz uma tretenha, tá ligado? Virou um stand-upzão. Isso, um stand-upzão. E stand-upzão, sem texto. E eu olhando a galera assim, atores, músicos, os caras tipo na coxinha assim, conversando. Porque a peça que eu acabei de ensinar, viajamos o sul inteiro e tal, nem tu, cara, tipo, cara, eu sei lá. Eu tava em casa e resolvi me escrever, tá ligado? Tamo aí. A gente pegava os seus bosta, largava o microfone pra fora. Os caras ensaiando paródia e tal, e não sei o quê. E eu lá assim, cara, e até 2 minutos antes de entrar no palco, cara, foi um duelo mental pra saber se eu ia ter condição de entrar lá e falar o que eu tinha, sei lá, eu tinha feito um textinho lá e tal. E foi muito doido, assim, cara, pra mim, assim, porque foi um pânico mesmo, assim, algo que eu nunca tinha sentido. Cara, caretaço, assim, não tinha nada do lado, sabe, não tem um bar, vou tomar uma gelada pra tentar entrar mais calmo. Soltar muscula. Pra dar uma soltada e tal. Mas, cara, daí eu entrei, fiz o meu texto lá. Cara, os caras riam, os caras gostaram do meu texto, eu dei umas erradas lá e tal. E sabia que eu não ia passar, porque tinha uns caras muito bons, assim. Não foi nessa que o Pedro Esmanioto passou? Não, o Pedro já tava. Quem entrou foi o Alorino, lembra? O Alorino, que também não durou muito tempo. Não durou. Mas assim, os caras já eram do stand-up, assim, né? Tipo, então a galera era muito boa de palco. E aí eu lembro que teve antes de mim também, entrou uma outra, acho que era uma mina, não sei.
que ela foi muito mal, assim, aí ficou aquele silêncio constrangedor, assim, cara, não vai ser igual. Aí tu esquece teu texto e só pensa assim, cara, eu não posso fazer igual, não posso fazer igual. Tipo... Não, o cara tem que ter muita... Esse cara é muito corajoso. Fazer o que tu fez, isso aí não é brincadeira, cara. Assim, ó, entrar num palco pela primeira vez já de cara com uma galera... Não, e é aquela coisa, Rafa, eu entrei num busão aqui, sabe você chegar em Porto Alegre assim, cara, eu nunca tinha ido pra lá. Uma chuva, um frio. Frio. E, cara, e não... a rodoviária de Porto Alegre é uma delícia, uma delícia. Cara, é linda, é cheirosa, é gostosa. Rodoviárias em geral. Rosas e maçã. É maravilhoso. Mas de chegar ali e falar assim, cara, eu quero morrer, cara, não quero, sabe? Tipo, e aí tu tem que chegar lá e ser engraçadão, assim. E foi muito punk, assim. Mas daí eu, conheci os caras do Pretinho e tal, que eram caras que eu já admirava. Tive essa primeira experiência, assim. Que também é essa, toda a experiência traumática, a próxima vez que tu vai pra um palco, tu já vai maior, sabe? Tipo assim, então, foi um negócio que... É que nem começar a gravar aqui, o que eu falo pra todo mundo, tipo, nunca tinha falado nem... Cara, eu não fazia stories no meu Instagram, Isso. Tá, não fazia isso. Aí chegar aqui, você tem que fazer um bagulho que vai pra internet, qualquer pessoa pode acessar ali. Exato. E te ver, no começo foi difícil, foi tipo, meio que travado, não sei o quê. Hoje em dia o cara tá... Não, e aquele negócio, né, tipo assim... Tem um monte de gente que tem vontade de fazer isso, e de criar conteúdo, e de não sei o quê. Só que daí aquele cara que não faz, que não tem a manha, é o primeiro que vai olhar e falar assim, Thiago, quem tu pensa que tu é, cara? Vai ligar uma câmera, o que tu acha, cara? Pô, vai fazer cerveja, assim, né? Tipo... Tinha até, acho que era uma propaganda que os caras falavam disso, que o brasileiro é o ser humano mais difícil. Por quê? Porque ele entende de futebol, ele é médico, ele é mecânico. Ele é político. Ele é político. Ele sabe tudo, tá ligado? Todo mundo... eu tirava sarro, lembra do Hélio Costa? O Hélio Costa, quando ele tinha aquele programa dele, o que corria sangue, o que corria sangue mesmo da tela. Cara, eu lembro um dia que ele falou alguma coisa do médico fazendo uma operação assim, não. Eu dizia em casa. Não, dá um bisturi na mão dele então. Eu quero ver. Mas o jornalista, ele tem essa mania, né? De saber mais do que o cara que é especialista, né? Na profissão, né? Pô, o comentarista, nós mesmos, cara, a gente tá analisando lá o Avaí, Figueirense. Pô, cara, tem um pouco de soberba ali também, né? Tipo, cara, porque, pô, tu não sabe o dia a dia dos caras e tal. Tem, cara, tem muitas variáveis, né? Teve um brother meu... Vamos aproveitar, vamos Não, essa é rapidinho, pode deixar rodando. Teve um brother meu que no primeiro episódio, cara, ele chegou e mandou pra mim no WhatsApp depois assim, brother, ficou muito massa o programa, tu é muito bom atrás do balcão. Com as câmeras desligadas. Beijo. Roda as câmeras, vai. Ao vivo, hoje é quinta-feira. Dia 19, ó. E 15 não, já foi mais. Já foi mais. Enquanto o Thiago vai servindo aqui, ia falar exatamente sobre isso, porque o Gé da Zoeira ali, além de ser um comentário, é tirando onda, né? Então, tipo, parece que é mais soberbo ainda porque tu tá... Sim, tá ironizando né, as pessoas e tal, tipo... Só que daí, vou falar do teu time agora, daí o Avaí vai lá e tirou Barroca porque perdeu uma sequência de jogos e contrata o Lisca, que tinha sido demitido no mesmo dia por ter saído do time por causa de uma sequência de derrotas. Cara, mas o Lisca é o Lisca doido, pai, é o Lisca doido, irmão. Não faz sentido, tá ligado? Daí o pessoal... Daí, pô, o cara não ganha nenhum jogo. Sim, ele foi demitido por causa disso antes de entrar no Avaí, entendeu? Mas sabe como é que é as coisas, né, cara? Quem tu quer tomar agora? Vou pegar, mas a minha lá na tua aí, cara. O primeiro que tu me deu, eu tava... Vou ver se eu chego. Tá tomando? Eu tô tomando agora uma English IPA, que a Costa já tomou. Não, chega. Tá, pega. Chega. É uma IPAzinha que é um pouquinho mais neutra, assim, tipo, não é muito amarga, mas é um pouquinho mais alcoólica daí. Cara, acho que eu tô mais pra um... É que assim, eu vou te confessar, Thiago, eu venho de um pós-churrasco já. Então acho que churrasco é mais, sei lá, uma refrescante. Deixa pra mim então. Tem uma Dortmunder, é uma Pilsen alemã. Sabe tudo. Foi. Voltamos. A carnezinha pesou, hein, César? Oi? Pesamos, né? Tô comendo bem, né? Enquanto isso... Tá servindo aí? Tô servindo. Eu sei mais ou menos a história, mas conta pra nós então como é que foi a tua chegada, tipo, nas câmeras. Tu começou a gravar um podcast teu, né?
E eu já assisti alguns episódios lá e tu gravou com um monte de gente massa, assim, tipo, tu teve muito contato legal, né? Era um podcast de esporte, né? Isso. Eu acho que isso daí, só complementando a pergunta dele, faz parte de uma dúvida que eu... Não é nem uma dúvida, é uma coisa que eu vi hoje no teu Instagram que eu achei muito massa, velho. Tamo junto. O Ale Oliveira te segue. Pois é, cara. O Ale Oliveira eu acho muito pica. Ó, só mais um pequeno resumo, assim. Porque daí depois dessa história lá do Pretinho, não rolou e tal, evidentemente. Tinham pessoas muito mais prontas que eu. E aí eu dei uma sossegada nisso, assim. Falei, cara, acho que não é pra mim, então. Tem uma galera muito mais... Não, e também pra se curar do trauma, né? Porque, pô, o cara chega e pega um palco e pede pra plateia. Tipo, sim. Sendo que tu pensou em fazer rádio. Foi bem assim... Mas assim, ficou aquela semente assim do tipo assim, cara, não foi um fiasco que eu imaginei. Assim, dá pra fazer. Porque você imagina o cenário mais catastrófico possível. Pô, vou tropeçar, vou não sei o que e tal, vou ser ridicularizado completamente. Não foi assim, sabe? Tipo, não deu, porque tinha gente muito mais pronta, mas assim, pô, tinha uma... Sabe, tipo, pô, os caras elogiaram o meu texto e tal. Eu falei assim, cara, quem sabe, né? Mas eu não vislumbrava uma possibilidade de fazer isso profissionalmente também. Igual quando comecei a desenhar, não, tipo assim, parecia que era muito distante ali, né, do que eu tinha que fazer. E aí veio a Copa do Mundo e tal, e veio o YouTube, e aí vieram outras possibilidades, né, tipo Desimpedidos, né, que foi um canal assim que abriu uma porta assim para todo mundo. Você fala, pô, eu não preciso entrar na Globo, na Bandeirantes e tal para falar de esportes, para fazer virar um canal, para monetizar e tudo mais. Então isso... E aí eu comecei a estudar YouTube bastante, assim, e eu trabalhava como ilustrador e já escrevendo uma coluna para um site que chama Top Buzz, não sei se vocês lembram, assim. É da ByteDance, que é a mesma empresa que fez o TikTok, depois no Brasil. Mas a primeira tacada deles no Brasil foi esse aplicativo de notícias, assim, que era um caos completo, porque tu criava uma conta na rede social e começava a publicar notícias. Então, tipo, virar um... Então, ao invés de tu ver videozinho, tu via textos, no caso. Isso, e aí você era remunerado por views e tal, os caras te pagavam, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer uma charge e comecei a fazer uma coluna, escrever uma crônica, assim, de esporte, política e tal, mais ou menos isso. E aí na Copa do Mundo eles queriam fazer alguma coisa relacionada à Copa, e aí eu falei, cara, vamos fazer uma live, uma resenha e tal, de Copa do Mundo. Só que daí já era no Facebook dos caras, que era um Facebook que já tinha mais de 1 milhão de seguidores lá, uma coisa grande assim. E aí a minha primeira experiência já foi ao vivo, e eu chamei uns amigos, a gente fez lá em casa, lá montou uma mesinha, lá, uma bandeira do Brasil atrás, camisa, não sei o quê. E falar de Copa do Mundo. E aí quando eu fiz aquilo, eu tive a certeza. Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de viver disso, porque é a minha cara, assim. Foi uma coisa muito assim, que me deu uma resposta assim, muito imediata, assim, né? Pô, tu que é música, sabe? De você chegar e tocar e sentir uma resposta das pessoas e falar assim, cara, eu não sei se vai dar boa, se eu vou ser famoso, se eu vou ficar rico e tal, mas... o cara não pensa nisso, não tem isso. É a sensação, né? Só que tipo assim, cara, eu tenho que fazer isso. E aí eu comecei, e aí criei um canal no YouTube, antes do podcast e tal, mas tinha aquela coisa, né, de tipo assim, cara, o YouTube, por mais que eu goste da coisa do humor, assim, da sátira, tinha uma coisa muito Zé Graça ali no YouTube que eu já me senti um pouco velho, assim, sabe, tipo, eu falava, cara, talvez eu já tenha passado um pouco do ponto, assim, pra fazer isso, e aí o podcast me preencheu mais, assim, porque além de, tem o lance do humor, igual aqui, cara, a gente vai dar risada, a gente vai falar merda e tal, mas a gente vai ter uma boa conversa, sabe? A gente vai poder aprofundar um assunto e tal. E aí na época era ainda do YouTube vídeos de 5 minutos no máximo. Então era uma coisa muito assim. E aí eu falei, cara, parece que tu não consegue fazer nada de falar algo que vá acrescentar na vida de alguém em 5 minutos. E 5 minutos hoje é uma eternidade, né? Cara, tu falar, voltou de novo os vídeos de 15 segundos. Tipo, doce ilusão, né? Que 5 minutos era pouco, tá? Mas aí no podcast você abre essa possibilidade de fazer conteúdos mais longos e tal, falar de vários assuntos. E aí eu me descobri, aí eu criei o Futiversivo, né? Que foi o podcast que eu fiz. A gente tem quase 100 episódios, assim. E aí na pandemia, respondendo a parte que você falou de falar com pessoas, né, mais influentes, assim, a gente conseguiu acesso a essas pessoas porque tava todo mundo a fim de falar com alguém, sabe? Tipo, tava todo mundo em casa, todo mundo fudido, deprimido. E assim, as pessoas não precisavam ir em lugar nenhum, né, cara? Você mandava um link, a pessoa entrava. E aí eu tinha tido umas experiências lá em São Paulo nessa época de YouTube, de
com essa galera do Desimpedidos lá. Eu fui esse lance do Ale Oliveira aí, é porque eu fui numa gravação lá da Supercopa Desimpedidos. Ah, que da hora. E com o Léo Sui, cara. O Léo Sui foi um cara muito importante, assim, nessa minha trajetória na internet. Que ele é um cara que ele fundou o primeiro canal que o Fred, do Desimpedidos, fundou, que é o F4L, o Futebol nas 4 Linhas. Não sei se você já ouviu falar. Tô ligado. E aí uma vez eu mandei direct pra ele e tal, quando eu comecei a criar conteúdo, você começa a falar com todo mundo, tentar mostrar o trabalho, não sei o que e tal. E ele respondeu, e ele sempre foi muito solícito e tal. E hoje ele é o cara que faz o backstage do Ale Oliveira, que faz os vídeos, edita todo o conteúdo do Ale. E aí nessa época eu comecei a ir bastante para São Paulo, antes da pandemia ainda, comecei a conhecer essa galera do YouTube lá, grandona, assim. E aí eu fui na Supercopa Desimpedidos e eu gravei com muita gente e um deles foi o Ale. Que da hora. E o Ale é muito legal, assim, cara. Pô, um cara super generoso. Eu gosto pra caralho, assim, eu gosto pra caralho do conteúdo dele ser dele, muito talentoso, assim, né, cara? O decreto e as escalações são um negócio fantásticas, assim, cara. Fantástico. É sensacional, assim, né? E ele também é um cara, assim, é um cara no YouTube fora de hora, assim, também, né? Porque ele também é tiozeiro e tal, né? Tipo... E aí eu comecei a conhecer a galera ali do YouTube e foi mais ou menos assim que eu tive contato com essas pessoas. Que da hora. Mas foi legal o lance do podcast, assim, pô, a pandemia, acho que se tem a única coisa positiva que eu consigo tirar, né, que foi traumático para todo mundo, foi esse lance de ter contato com essas pessoas. Daí eu gravei com o Felipe Solari, que era aquele cara da MTV, tal, que a gente boa pra caramba também, com o Bolívia, com... Caralho, que massa, velho. Tipo, com um monte de gente massa, assim, com o Flavinho. Tu viu o Bolívia sem máscara, não? Não. Cara, acho que é o que todo mundo quer saber um dia, tá ligado? Cara, você sabe que ele, no episódio que a gente fez com ele, ele fala que, tipo assim, quando ele vai gravar podcast, mesmo quando não tem imagem, pra ele falar como Bolívia, ele bota a máscara. Sim, pra incorporar o personagem, áudio, né? assim, então, cara. O teu podcast era só áudio, né? Não era gravado? Não, a gente fez com câmera também? Tem imagem. Eu vi acho que um ou dois episódios seus, que se não me engano eu tava só no Spotify, ouvindo no Spotify, não cheguei a ver imagem dele. Então, mas a maioria tem no Spotify e no YouTube. Ah, tá. Então foi só eu Aqui mesmo. tem no YouTube, no Spotify também. Não, é só YouTube? É só YouTube. Tá. É só YouTube. Porque eu acho que ele não funciona muito sem só o áudio, eu acho que não vai funcionar direito assim. Não. Cara, eu acho que funciona. Acho que funciona. Eu também tinha essa sensação com várias paradas. E tem muito podcast que eu ouvia que era só áudio. Sim. Aí os caras tentaram migrar e botar imagem e pra eles não rolou. Aí os caras continuaram fazendo só áudio. Mas você fala por causa da qualidade do áudio? Ou... Não é nem pela qualidade do áudio. É que muita coisa que a gente faz é muito visual, sabe? Tem muita coisa que a gente faz que é muito visual, assim, daí eu acho que não... Sei lá, tipo, a gente bebendo. Nunca tentei, nunca... Mas o legal, cara, o que eu vejo assim, ó, às vezes a gente gera uma curiosidade no cara que, sei lá, ele tá andando no trânsito, tá caminhando, ouvindo. Sim. O cara vai pensar assim, pô, vou chegar em casa, vou ligar pra ver o que ele estava... A ver quem é esses caras, né? É bem assim. Não, e, cara, a magia do rádio tá aí, né, cara? De tu imaginar o que... Então não sei, mas aí vou deixar. Joga lá no Spotify. Como eu tava falando ali do primeiro jogo que eu escutei na rádio, cara. Foi trancado, deitado, assim, imaginando o que tava acontecendo no campo, tá ligado? Sim. A história do Chacrinha, né, cara, é muito isso, né? Ele tinha um programa de rádio e tal, que depois virou. E aí ele fazia que era uma chácara, programa de ele fazia numa auditório, chácara, e aí ele era na madrugada e tal, e ele batucava e fazia todas as coisas, e ele fazia da impressão no rádio que era uma festa. Ele entrevistava as pessoas e tal, não sei o quê. E aí depois virou... E depois até, tipo, quando era no teatro, que era programa de auditório, era programa de rádio no auditório, né? Era um programa de rádio com plateia e depois virou televisão. Depois ele foi pra TV. E daí, eu sei que tu, no meio da pandemia e tal, tu convidou o Porã para participar do teu podcast. Sim. E daí disso que deu o trampolim pra... Pô, convida ele pra participar do nosso. Capaz de vir, né? Não, cara, mas claro que é vem. muito sem bom. Acho que muito provável que ele Porra, vem aí, cara. O problema é que ele não tá bebendo mais, né? Não tem problema, tem água, tem refrigerante. Que era um bom atrativo, assim. Então, eu tinha A gente conhecido... traz uns vinil. Então eu vou dizer uma coisa pra vocês, ó. Galera, a gente tá aqui no Bar das Fábricas, tá aqui o nosso endereço, nossa rede social. Dia 15 de outubro agora vai ter a Oktoberfest, que é a Oktober aqui do bar. Também conhecido como Próximo Sábado. Próximo sábado, exatamente, dia 15 do 10, a partir da 1h da tarde. Vai ter banda, vai ter várias paradas de música, vai ter feira de vinil, vai ter flash tattoo, vai ter campeonato de shopping metro. Quem vai estar fazendo flash tattoo é o... É o Rafa. Em memória.
Então vai ser da hora, hein? Dia 15 cola aqui. Presença e vai ter. César Cartoon. O César Cartoon vai estar aqui, você pode vir fazer Mas por incrível que pareça, dia 14 eu estou aqui também. Verdade. E pode botar aí no link que o Simpla, para comprar ingresso do Meet and Greet com o César Cartoon, você pode tirar sua foto e ter uma caricatura autografada. A gente vai montar aqui em Mas cima. não é obrigatório. Não é obrigatório. Você pode se negar. Meet and Greet é o melhor que tem, cara. É a coisa mais legal. Mas eu só falei isso para puxar o gancho, que vai ter feira de vinil também aqui no dia 15. Então, Vem, Porã! quem gosta de feira de vinil, é só colar. Não, cara, mas o Porã foi um anjo, assim, cara, na minha vida. Porque daí, coincidentemente, nesse dia na minha eliminatória lá, ele não tava. Tava o Potter, tava o Duda Garbi, tava o Pianges, que também, cara, eu sou muito fã do Pianges. Se você vê isso um dia, eu sou fã demais. Eu falo que ele é o melhor pretinho básico. E eu falo aqui já pro Evandro que eu me inspiro muito, pra fazer isso aqui, eu me inspiro muito no podcast do Duda. Do Duda, o assado, o assado, né? Que é muito eu acho maneiro foda também, pra caralho. Né? Muito maneiro. Não, o Duda também. Eles todos ali, né, cara? O Potter também participou do Futiversivo. Também conhecido como baiano, o pessoal não sabe, mas o apelido do Potter é baiano. Isso. Ele é baiano, né? Não tem uma coisa assim que ele nasceu na Bahia e foi pro Rio Grande do Sul bem cedinho. E aí eu tinha conhecido o Porã rapidamente numa finaleira de curso que a minha mulher e a mulher do Porã tinham feito. Eu não sei nem qual que era o conteúdo do curso, assim, cara. Era uma coisa de... Cara, eu não sei exatamente. Coisa meio coach, assim, uma parada assim. Não é isso, tá? Eu tô resumindo, mas era uma outra pegada. E aí no final teve uma pizza lá e a gente trocou uma ideia rapidamente, assim. E aí, pô, nunca mais... Faz tempo já, né? E aí nessa do podcast, o Potter participou, tal, não sei o quê, daí, cara, vamos por assim, né? E aí ele participou de um e foi bem legal, assim. E aí depois eu fiquei, cara, pentelhando, né? Basicamente, mandando e-mail, não sei o quê, né? Eu já tinha batido lá na porta da NSC N vezes. Eu já tinha batido na porta do Diário Catarinense como chargista. Tipo, cara, na primeira vez que eu morei em Floripa, em 2002, que eu já tinha vindo lá de São Paulo, trabalhando como chargista. Cara, os caras nunca nem me responderam, assim, foi uma coisa bem... Eu já tinha, assim, mas aí, depois de muitos e-mails, tipo assim, teve o Réveillon desse ano, e eu já tava também, cara, há muito tempo, desde a Copa de 2018, criando conteúdo, cara... Bom, vocês estão criando conteúdo independente, vocês sabem como é, né? Sim, tipo assim, fazer virar cara, criando conteúdo para muito pouca gente... trampando pra caramba, e aí eu criava, escrevia, editava, babá, divulgava, fazia identidade visual, não sei o que, né? E aí, pô, é frustrante muitas vezes, né? Porque, pô, você cria, poucas pessoas assistem, curtem, não sei o que, papapá. E eu já tava assim, cara, falei, cara, vai ser o último ano, cara, vou tentar mais esse ano e se não rolar... Eu vou, cara, focar pra, sei lá, pra ser um designer melhor, assim, pra entrar numa empresa, pra ganhar mais grana, tá? Também já não sou mais moleque também. Focar no CLT. Focar no CLT. E aí rolou, cara, em janeiro, eu falei, eu vou mandar o último e-mail pra ele e, boa, se não der, não deu. E aí no último e-mail ele falou, tá, vamos trocar uma ideia então. Que da hora. E aí, tipo, tudo aconteceu assim, cara. Massa. Foi no último, assim. Mas dizem que é essa loucura, né? Às vezes tu tem que botar uma meta pra acontecer e sem querer tu botou uma meta, tá ligado? Se não for agora... vou largar de mão. Sim. Que massa, velho. E aí rola. É que assim, o que a gente faz aqui, lógico, porra, o Evandro tem o trampo dele, eu tenho meu trampo, o Rafa tem o trampo dele também de música e tal. Mas é muito mais hobby nosso, né? Porque eu já falei pra ele, cara, a gente faz isso aqui porque a gente gosta de fazer. A gente sabe que não vai dar dinheiro. A gente não quer ser, tipo, em algum momento, chegar num nível grande, tipo... Se o Thiago não for cancelado antes, eu cancelar a gente. Cara, no único momento que eu tô falando sério, tu zoa. Não, mas a gente pode, de repente, a gente pode ser chamado pra outros programas e dizer assim, pô... Vocês sofreram bastante bullying lá com ele e tal, quando ele foi cancelado. Automaticamente a gente foi cancelado junto. Não era a nossa intenção. Eu tentei por um minuto falar sério e não deixaram. É assim, então depois... Não, fala sério, vai. Mas... Ó, tu tem 2 minutos pra falar sério. Não é isso. Eu falar isso, que a gente faz pro hobby, a gente não faz pra... Lógico, se você ficar grande e pessoas gostarem do que tu faz, é uma consequência do que a gente tá fazendo aqui. Mas a nossa intenção... Cara, a primeira coisa, que a gente, logo no início, assim, do nosso brainstorm que foi, não sei se você sabe como é que foi criado isso aqui. Não. Nós estávamos num evento aqui no bar aqui, eu, o Evandro, o Léo, tomando um trago, vamos fazer um podcast? Vamos, pum. E foi. Resumidamente foi isso que aconteceu. Viu? Deu pra contar. E aí a gente começou a fazer, cara, e tipo, se por acaso um dia virar, vingar e as pessoas gostarem, cara, show. Mas a nossa intenção número 1
principalmente trazer a gente para contar a história das pessoas. Lógico, tipo, tem gente que como o Evandro falou, trabalha lá com vocês e tal, tem muita gente que tem a relevância de ter televisão, de ser um pouco mais conhecido, mas também de trazer gente que não tem essa relevância, tá ligado? Para contar, sei lá, a gente trouxe músicos, a gente já trouxe chefe de cozinha, a gente já trouxe influencer, então assim, são vários ramos, né? E aí as pessoas contar a história dela e divulgar um trabalho, alguma coisa assim, por mais que seja para pouca gente, é uma coisa que a gente quer dar esse espaço, tá ligado? Então não é nossa, vamos fazer um podcast para bombar e ser grande, não sei o quê. Cara, não, é porque a gente gosta de estar aqui domingo, fazendo essa resenha aqui, tomando uma gelada, comendo um negocinho. Contar boas que histórias. Chegou agora. Aproveitando que... falando nisso, já que aproveitando que vai acabar a câmera agora. Vamos comer. E voltamos devidamente alimentados e eu ia falar que a gente voltou comido, mas pode ser também, voltamos comido. Muito bem alimentados. Voltamos alimentados. Aí a Nono Naps. Tá aí as redes sociais da Nono na nossa tela aí. Segue os caras, prova a pizza, vem aqui comer uma pizzazinha que é show de bola. Hoje não tivemos pastel, mas bota aí do pastel também, pastel e beer, que hoje a gente tá com um evento, então a gurizada tá na função, no correria aí, mas também a partir de terça-feira já pode pedir lá que já vai estar disponível para vocês. 2 eventos, né? Então. Dois eventos. Voltando então, eu ainda tô curioso para saber que fim levou esse negócio aí. A gente encerrou a última passada, quando chegou a pizza, no e-mail que ele mandou pro Porã, e o Porã falou, tá, então chega aí, vamos ver o que dá pra fazer, como é que foi. Foi no início desse ano? Foi no início desse ano, e aí tava começando o Campeonato Catarinense e tal, e eles tinham lá uma vaga pra freela e tal, e era um lance mais de produção, assim, né, mais do que qualquer outra coisa. E aí eu conheci o Calheiros também, o Luciano Calheiros, que é o nosso gerente de esportes lá. E também, cara, a gente se deu muito bem, assim, na primeira conversa com ele e com a Jéssica, que é a nossa gestora lá da área de esportes da CBN também. Que é comentarista esportivo. Que é comentarista e é a nossa coordenadora de esportes. E aí rolou, cara, e eu fui fazer um freela lá de 3 meses para o Campeonato Catarinense, porque é um produto bem importante lá para casa, né, então tem uma atenção muito especial. Eu, tipo assim, não... O conteúdo que eu criava era de futebol nacional, assim, então, sinceramente, eu não tinha tanto conhecimento do futebol catarinense como um todo, né? Eu fiquei curioso disso, assim, como é que o cara chegou do nada, ele faz um programa de 1 hora falando de Figueirense e Avaí. Isso. Aí ele falou que ele nasceu no interior de São Paulo, que ele morou em Minas, como, tá ligado? Tipo isso, cara, foi um grande desafio. E o Calheiros falou assim, tá, cariocão e tal, né? Pô, mas de 1 a 10, mais, qual que é o teu conhecimento em futebol catarinense? 2. Meu irmão! E aí eu peguei e fui sincero assim, né? Porque, tipo, eu falei, eu acompanho, Avaí e Figueirense, porque tá muito dentro do nosso cotidiano aqui, os meus amigos e tal. Sempre tenho quem é figueirense, quem é havaiana, minha mulher é figueirense, não sei o que, né? Mas, sinceramente, cara, não é o futebol que eu acompanho diariamente, os outros times do estado... o meu conhecimento é muito pequeno, porque eu sempre me baseei muito no background, assim, sabe, dos anos 80, 90, que são as minhas primeiras memórias. Então, se tu me pedir pra escalar o Avaí de 91, não vou saber, sabe, tipo... Ou então, qual é o teu conhecimento técnico pra Marcílio Dias? Tá? Isso, né, tipo, o Próspero, né? Como veio o Próspero para fazer campeonato? O Próspero espera fazer um campeonato muito próspero, né? E deu, né? Ercílio Luz, o que tu conhece do Ercílio Luz? Que é a ponte. Só que daí também vim com aquela, tipo, cara, a linguagem do futebol, ela é universal, né? Então, a partir do momento que tu fala, você tá contratado, cara, você pode ter certeza que eu vou me debruçar em cima, vou estudar muito e vou saber, cara, no dia. E foi dito e feito, eu estudei bastante, assim, e deu pra cobrir o Campeonato Catarinense dignamente, assim, porque eu acho que também, quando tu vai pro ar, quando tu entra ali no microfone, tem muitas pessoas que gostariam de fazer aquilo ali, trabalhar com isso, então também não dá pra ir ali... ficar dando migué, né? Tem que estudar, tem que saber ali do que tu tá falando. É claro, né? Pra ser um Roberto Alves, você tem que fazer isso aos 65 anos, né? Como ele faz. Tem a estrada né? dele, né? Então cada um no seu quadradinho ali, sempre humilde, mas o mínimo ali, o básico, tu tem que saber. Vocês falaram da escalação, acredito que nem o Roberto Alves vai se conseguir falar. Sabe. Claro que ele sabe. E se ele não souber também, como a gente não sabe menos ainda, como é que você vai contestar, né? Não, óbvio, ele vai falar. Se ele não souber e ele falar qualquer nome, tu vai achar que é real, pô, tá ligado? Sim, exato. Mas tu sabe já quem é o Albanese, né?
Ah, sim, isso eu sei. Isso aí é um clássico, tem que saber. Tem que saber. É o básico. Todo mundo tem um pai, um tio, não sei o quê, que já foi amigo do Albeni. Do Albeni, exatamente. Que jogou, né? Ou que Joguei com o Albeni, daí ele foi pra frente. Quando lançaram lá o Astel, pô. Jogava no Não. Astel. E essa dupla antiguíssima, né, do rádio, né? Tu falou do Alberto Alves e o... Como é que era o nome do outro Livramento, lá? Miguel Livramento. Miguel Livramento. O cara sabe tudo. Que dupla. Enciclopédia. Não, os caras são... Ele e o Bob. Não, é que eles dois são... Eles fizeram... Eles tinham um contraponto, né, que era muito marcante, assim, né? Eles fizeram... Não personagens, né, mas eles tinham personas muito fortes, assim, que marcaram, assim, né? Então todo mundo... eu vi menos... Mas assim, eu já vi muito, né, os dois, assim. Eu vejo ele mas as inteiro. pessoas, a galera que tá começando com a gente lá, e tem muita gente nova lá, o Dudu, o Heitor Machado, o Bruno Atanásio, que faz o programa comigo. Cara, os caras cresceram ouvindo, né, o Salles Júnior, que é o nosso narrador lá principal, o Roberto Alves, então o cara tá no imaginário da gurizada, assim, né? Pô, eu lembro que tinha uma... Não sei se é místico que fala, mas... Todo estado tem isso, né? Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, lá tem os caras que tu sabe que torcem pro Grêmio e os caras que tu sabe que torcem pro Inter. Sim, Paulo Santana, torcida mesmo mais declarada. Claro, Então. e aqui eu lembro que o comentário da galera assim, o Roberto Alves ele é figueirense e o Miguel Livramento é havaiano. Tinha. Só que nunca foi explícito por nenhum deles, tá ligado? Lá é explícito, a gente sabe quem é torce pra quê. E aqui nunca foi explícito, foi meio que sempre um enigma, que time torce, que time Será torce. que é? Não, no entanto, é muito louco quando eles tinham... Agora o Alberto Alves fala muito sozinho. Roberto. Oi? Roberto. O Roberto. Falei Alberto. Desculpa aí, É o Bob, Alberto. é o Bob. Quer dizer Roberto. O Bob. Betinho. Betinho, Não, é gente Bob, boa. Bob. Betinho que é sobrinho do Agostinho lá, pô. Claro. Betinho é pra família, é Bob. Bob? Na TV é Bob. Bob é Firmino. Facilita muito. Se eu tivesse pegado essa do Bob, eu não tinha errado, pô. Ele, quando ele tem que falar sozinho, ele fala dos dois times assim. Sim. Agora mais neutro, né? Isso aí é o Mas que eu tenho difere essa o jornalista bom do jornalista ruim, né, cara? Ou nem ruim, porque às vezes o cara tem lá o time mesmo como Ele tem pouco mas- tempo, né, de televisão e... que? Mas é que sempre foi um mistério. Ele Qual tem é o time de... 65 anos só de rádio Só e de- TV. Imagina, cara. É muito doido. Quando ele chegou aqui, era tudo mato. Literalmente, era tudo mato mesmo. Eu apresento ele assim, mano. O cara que já tava aqui quando tudo era mato. Roberto, além da Eu gosto muito porque a CBN, eu já comentei que a CBN fica na frente da minha sala, né? Então quando o pessoal entra ao vivo, entra com os estúdios de porta aberta ali, eu escuto o programa sempre. E eu gosto muito porque quando entra o 4 em Campo, normalmente quando estou fazendo plantão, alguma coisa ali, ou hora extra e tal, que entra às 8, né? Às 8. E daí, cada início de programa, o César entra de um jeito diferente, assim, tipo, apresentando uma a B abertura e tal. diferente. E é sempre numa pegada muito rápida, assim, porque o negócio tem que chegar inflamando já. Isso que é legal do... Pro cara já aumentar o volume do rádio do carro. assim. beleza? Tipo, no rádio tu já tem que começar lá em cima Esse e não tem problema se vai decaindo, diferente da TV, né? Porque, tipo, a TV tu pode variar e tal. Pode e ter- esse é o lance do apresentador, né, cara? Que é o cara que tem que já chegar dando um meio de voadeira pra prender a atenção Sim. das pessoas, né? E aí vem um pouco da coisa do YouTube e tal, né? Que é tipo assim, se tu não prender a atenção do cara nos Sim. primeiros 15 segundos, ele vai pular de vídeo Sim, e tal. sim. Sim. Então eu fiquei muito com isso, assim. Então eu tento chegar sempre lá em cima, assim. Já com os E dois pés. eu gosto muito de adjetivar, assim, as pessoas, Aham. sabe? É uma característica que eu tenho que é muito também sugada das minhas referências, que são de rádio, que são do, Sim. são do Rock Go, da MTV, principalmente. Assim, Nossa, que é a minha velho, muito principal, bom né? esse programa. Totalmente excelente. Claston! Não, e você falou do Ale Oliveira, né, cara? Mas um cara que me segue, que me dá muito mais orgulho é o Marco Bianchi, que é o criador do Rock Go. E, cara, eu fico até com vergonha dele ver as minhas coisas e curtir. Ele curte lá os posts do Gé da Zoeira. Porque, cara, eu imitei esse cara tanto na minha vida, assim, que virou o meu jeito de falar, assim, sabe? Tipo, mas assim, é muito... Paulo Bonfá, né? Mas o Marco Bianchi é o cara do roteiro, né? Aham. Ele era o cara do texto do Rock Go, né? Então eu sou, tipo, muito fã dele. É a minha principal A referência. Supercopa Desimpedidos é um rock Exato, go hoje em exato, dia, né, exato. É cara? um Rock Go de E é legal que youtuber, assim, porque tipo, quem assistia Rock Go, não sei se já viu. A vi trecho. Tipo, é um negócio muito antigo. Bota aí no YouTube Rock Go MTV que vai A saber galera o que quem sabe tá o que é a assistindo. Supercopa Desimpedidos, era a Supercopa Desimpedidos, só que era com banda de rock. Com bandas... Isso. E- Nos áureos tempos da MTV Brasil. Exatamente. E tipo, o Marco Bianchi era o coadjuvante, né? Ele era o porque comentarista comentarista, o Paulo e o Paulo Bonfá Bonfá o que narrador. vinha com tudo. Então.
Cara, que legal. Agora tu lembrou, deu uma saudade, agora era muito demais. massa. Só que é legal, tipo, no papel mesmo ali é invertido, né? Tipo, quem tinha mais Caneta comando, sim, a canetada era do Bianchi. E ele era o comentarista dos personagens, aquele do Maravilha, Alberto, né? Tinha aquelas coisas. E o Paulo Bonfá era o narrador, então ele era responsável por botar pra cima e narrar o jogo de fato, e as tiradas eram sempre do Marco Bianchi. Cara, era uma coisa falou que você lembrar, velho. É sensacional, cara. Porque Aí tinha o era Marquinhos, muito lembra do... Sim. Não sei se você sabe que tinha o Marquinhos, que era aquele... Era um boneco que eles colocavam no estúdio, porque tinha o Rock Go Campeonato, que era tipo Supercopa Desimpedidos, e tinha o Rock Go de domingo, que era uma mesa redonda. Rock Go de domingo, que era justamente, e pra mim a genialidade do Rock Go tá justamente no... Porque eu sempre achei, o que eu acho engraçado do comentarismo esportivo e no jornalismo esportivo, por mais que eu esteja lá do outro lado do balcão agora, é que, tipo assim, o comentarista, ele meio que se leva muito a sério, assim, né? Sim. Os caras comentam como se eles estivessem discutindo, assim, o futuro da humanidade, assim, né, e tal, né? Tem uma coisa pomposa. Até quando eu vejo, sei lá, por exemplo, a ESPN, que tem uma pegada assim, pô, dos caras de terno e tal, comentando futebol, eu falo, cara, não tem ninguém de terno comentando futebol, assim. Mas né? Esse que era o legal do Miguel e do Bob. Porque, cara, realmente sim, a hora que parecia que eles iam sair no soco, tá ligado? E os caras perderam a mão de ter perdido essa dupla, tá ligado? É o que eu falo, cara, o que falta nas mesas redondas de futebol é isso aqui, ó. Trago. O chopezinho ali, pô. Que tem mais legal do que tu tá conversando com os brothers de futebol tomando uma gelada? Não tem, velho. Pra quem gosta de futebol. Claro. Até o 4 em campo, que é 8 da noite, né? Pô, falta uma gelada? Porra, falta uma geladinha lá. De repente a gente encontra uma cervejaria, um bar, né? Se tô aqui, ó. Tá aqui a minha promessa. Se liberarem, eu mando cerveja pra rapaziada no programa. Opa! Já separa o corte aí, mano, que eu vou levar pro comercial amanhã. Pode botar aqui, eu prometo que, ó, garantido. Falando em comercial. Vai ter alguma coisa pra Copa que vocês vão fazer alguma coisa diferente ou não? Vai continuar focado só no campeonato Não, cara, vai ter o Catarinenses aí, que eu não sei se você falou em off ou quando a gente falou. O Catarinenses é o projeto da... Não, pera, quando ele falou, eu pensei que assim, os caras já criaram até o negócio Catar. Sim. Mas é isso, Catarinenses. Que é massa pra caralho. Esse é o projeto, né, da NSC, da CBN, para a Copa do Mundo. E a gente vai ter 3 representantes lá, que são o nosso cinegrafista, que sinto muito, eu não vou lembrar o nome dele, mas os que vão estar à frente são o Carlos Howen, que é o repórter, nosso colega do Globo Esporte, e o Rodrigo Faraco, que é o nosso comentarista master ali da TV. Primo rico. Isso, primo rico. Que vão estar lá captando, sobretudo, histórias de catarinenses lá no Catar e tal, porque, cara... Matheus Castro, né? O Cinega, desculpa aí, Matheus. E eles vão estar lá, sobretudo, captando histórias de catarinense. Você viu como é bom trazer o estagiário sempre ligado, mano. Já pagou. E garantiu ali, ele cavou aquele... Ele só fez isso porque ele conseguiu comer o último pedaço, né? Se não ficasse pra ele ia ficar com o nome, ele ia falar, foda-se, não vou nem falar. Foda-se. Colorado no bar de gremista tem que pelo menos checar a informação. E eles vão estar lá captando, sobretudo, histórias de catarinenses lá no Catar. Porque, cara, tu imagina, uma viagem como essa, cara, pro Catar é muito complexa, assim, né? E as pessoas que apostarem em ir pra lá, além de ter uma grana sobrando, que não é pouco, elas apostaram até no futuro da humanidade, cara. Porque a gente viveu um período que você tinha uma incerteza muito grande do que seria, né? Então as pessoas apostarem, fazer uma viagem. Então é uma experiência de Copa do Mundo, assim, muito diferente de tudo que a gente viveu até hoje, assim, por vários aspectos. Então, vocês viram a lista de coisas que é proibida? Sim, os caras largaram as regras da Copa. Fala pra ele. Tu não pode ir, cara. Tu não pode ir. Tu não pode ir. Pra ti não dá. Tu ia desembarcar e ser preso já. Tá vendo? Alfândegazinha ali. Cara, assim, a única coisa que eu digo é que não pode beber, né? Até um certo horário lá e tal. Mas eu acho que... Não é nem horário, não pode beber na rua, não pode... Não pode falar alto. Não pode fazer... Galera, todos os jogos do Brasil e todos os jogos da Copa vou passar aqui, não precisa do Catar, vem pra cá. Tá tudo certo, fica aqui comigo. Não pode, essa parte eu vou deixar sem áudio. Não. Homossexualismo vai ser punido total. Cara, não pode. Sério? Não pode? sério? Cara, Vai deixar mutado, né? Manifestação mutado. Não pode dar o brioquinho lá. Assim, não. Eu tô bem curioso pra ver. Sinaliza. Não pode... Não pode dar o brioquinho lá. Não. Porque eu duvido muito, cara, que não
que a gente não vai ter, tipo, um ambiente FIFA ali, tanto nas fanfests e tal, para que a galera possa ter um comportamento minimamente ocidental, vamos dizer assim. Cara, vai ter festa em hotel, dentro de quarto, isso aí é certo. Mas então aí já começa a ficar um pouco interessante, tipo, assim, Catar. Em público... Até porque, cara, eles querem receber, né, o mundo inteiro, né? Então eles também acho que vão haver concessões, assim como foi na Rússia, cara. A galera que foi pra Rússia disse que, cara, festeirê. Eu tenho um brother daqui que foi pra lá, que falou que foi bagulho... Só tem... Vodka livre, né, cara? A gente tá terminando a câmera, a gente vai girar, vou dar uma comentadinha rapidinho em 2 situações. Primeira, essa é a Copa mais cara do mundo, então não é querer falar de público, de grana, não vai pelado para essa Copa, não vai gente, então vou ser cancelado agora. Não entendi sim. O nível cultural de quem pelado vai fala financeiramente. Não vai ser cancelado, é a verdade, mano. O bagulho é caro, fazer o quê? O nível cultural não sei, financeiro. O nível financeiro de quem vai estar, então já é uma galera que não vai mais para fazer baderna, assim, não vai ter vuvuzela no bagulho, tanto que é proibido vuvuzela. Puta, né? Segundo, na última vez que a gente levou, quando eu trabalhava em turismo, que a gente levou a galera pro Mundial, que foi, só que daí não era Copa, não era nada, era o final do Grêmio, a última vez que o Grêmio foi pro Mundial de Clubes. A gente levou 2 aviões, levou uma galera. Do nosso grupo, 4 não voltaram porque ficaram presos. Foi Dubai, né? Dubai. Sabendo das regras, ainda 4 ficaram presos lá. A gente voltou e os caras ficaram lá. Caramba. Porque beberam e fizeram zoeira, porque pegaram mulher que não podia ter pego, sabe? Os negócios. Tá, e será que a próxima Copa eles vão escolher um lugar assim, mais assim, boa? Brasil vai ser de novo. A próxima vai ser dividida em 3 países. Vai ser Estados Unidos, México e Canadá. Então vai ser uma coisa mais... O México vai... Se meu irmão estiver lá, eu achei que tu ia fazer aquela piada clássica do México. Não, Rafael, eu sou um cara comportado. Tô vendo. Não vai falar. Eu vou ter que fazer a piada? México gostoso? Isso! Eu não precisei fazer! É que eu pensei em outra, né, velho? Que se tem pode classificar uma seleção daqui, deve ficar México-Peru, né? Vamos virar agora depois dessa, México-Peru. Voltamos então, não fomos cancelados, hein? Quer dizer, até porque não foi quadra, né? Na Copa a gente não vai. A gente vai ter segunda, terceira e quarta pra viver normalmente. Não, mas era uma coisa tipo... Isso aí vai ser a thumbnail do episódio, né? Catar, nem pensar. Catarinenses aqui não. Mas era uma coisa muito louca, porque lá, Dubai e tal, uma das que ficou presa e não voltou, a mina se encharcou, tomou um trago e fez xixi no corredor do hotel. Pô. E daí foi presa. Puta, uma coisa tão normal o cara fazer xixi no corredor. Pois é, aliás, pô, quebrou o cara mesmo. Essa história a gente tá gravando aqui no domingo, que dia que é hoje? É 9, né? Hoje é dia 10. É não, dia 9, 9. Cara, a gente tá no day after. Vocês caras sabem a história do bar. Não sei se eu posso falar o nome do bar. Pode, a gente pode. Como é que é o meu escritório, né? As pessoas fizeram coisa pior lá do que fazer um xixizinho. Meu filho, se eu contar o que eu já fiz no meu escritório quando eu era estudante... Não, mas acho que não fez isso, né? Não sei do que tá falando. Eu tô imaginando. Não sei. Calma aí. Vai ter eu. Um corte de áudio rapidinho pra falar. Não. Teve um cidadão lá que fez o número 2, não o número 1, no meio do bar. Não, isso eu não fiz. Não, eu acho que não, né? Se é pra falar histórias clássicas de bares, então tem aquele... Se é pra falar deve ter um Vecchio Jorge, sabe? Vai Tinha na Lagoa. Vecchio Jorge, é um bar bem antigo. A lenda, que não é lenda, é verdade, tinha um cara muito rico, depois aconteceu que eu conheci esse cara, não sei o que é Aguiar, o sobrenome do cara. Frank. Não é o Frank Aguiar. O cãozinho dos teclados. Não, esse cara, sei lá o que ele descobriu, ele tem uma patente de um bagulho, o cara é muito rico, muito rico. Nossa, esse cara é uma lenda, viu? Né? Tu já ouviu a história desse cara? Então, aí reza a lenda que tinha uma banda tocando, até uma banda de um amigo meu tava lá tocando. Os caras terminaram de tocar, o cara chegou e falou assim: não, eu quero que vocês toquem mais, eu dou, sei lá, dou meu Rolex, dou uma grana absurda. Dou 4 mil, sei lá, ele deu um valor absurdo. Nós caras assim, não, nós não vamos tocar assim. Não, então vocês não tocam mais nesse bar. Aí o cara assim, como assim? O cara foi lá, pegou, deu uma grana pro dono do bar e disse assim, ó, nunca mais essa banda toca aqui. E aí tá, beleza. Essa parece uma história esdrúxula, né? Não, esse cara era loucaço. O cara, ele tem diz a lenda que tinha uma escada nesse bar,
que ia para um mezanino, o cara na escada fazendo xixi nas pessoas embaixo. Meu Deus! Caralho. Não, eu achei que tinha falar que o cara ia ter comprado bar pra não... Ele poderia, Ou assim, ele ia lá diariamente só pra ver se a banda... Ah, é outra banda. Vou seguir minha vida. Pô, ninguém me deu dinheiro ainda aqui pra não trazer mais um músico pra tocar aí. Não, aí tomou uma proporção essa história que daí passou na época, agora é NSC, na época era RBS. Os caras contaram essa história lá e tal. E o cara, beleza, deu uma sumida e tal. Aí lá pelas tantas, um tempo atrás, tô tocando na Lagoa no Black Swan, falecido Black Swan. Aparece esse cara. E aí alguém chega e me cutuca. Não, aquele ali é um cara, tá o cara da história. O cara que pagou pra... E eu assim, tá beleza, o cara tava quietinho aqui, ó, sentadinho numa mesa, assim, que bom, né? Deixa o cara quietinho, ninguém mexe com ele. Eu já queria que ele me oferecesse uma grana pra eu seguir tocando, velho. Aí, cara, sei que ele colocasse, tomou todas, ainda deu uma aprontada ali, fez alguma coisa. A dona do bar, que era uma pessoa super calma, tranquila, todo mundo que ia no Black Swan sabe. A mulher de Simon? Não era pra falar, pô. Mas todo mundo sabe de quem Todo era o mundo Black sabe Swan, o que é. então, A pô. ID, beijo. Te amo. A ID, pô, foi lá e, né, foi incisivo. Cara, pô... Para que essa merda eu sou, filho da puta. Não sei se chegou a ser bem assim. Ah, não é? Stop that shit, motherfucker. Cara, eu sei que Era tiraram inglês, né, ele, tá. Aí o cara finalizou a noite. Chegou no final da noite, ele já tinha pagado uma grana pros dois seguranças. Os dois seguranças, tipo, estavam com ele e iam sair com ele pra ir no Bocarra. Meu pai. O cara parou na frente do que é bar. Bocarra? É um fast food. dogão. Tá. É uma zona eleitoral. Não tá. foi essa piada que rolou na eleição? Cara, chegou na frente do bar, esse cara, ele só precisaria, né, abrir o zíper e fazer o xixi. Ninguém ia brigar com ele, afinal de contas, ele já tinha pagado os dois segurança, ninguém ia tentar bater nele, né? Ele tava com os dois segurança. Não, o que ele fez, cara? Ele esqueceu, ele fez xixi na calça. Meu Deus do céu. Mas eu acho que ele gosta de ser esse esquisito, tá Cara, ligado? então eu devo ter alguma coisa errada comigo, cara. Meu bar deve ter alguma coisa errada, não é possível. Eu tô há 3 anos aqui e eu nunca tive um problema com bêbado. Sério? Nos outros bares só vem, escuta merda. Calma que a entrevista não acabou. Calma! Vai devagar. Outra coisa, que essa eu achei muito bizarra das regras da Copa lá. Isso é bom. Eles não gostam de tatuagem. Então, tipo, na Falei maioria que dos tu não lugares podia. públicos, Caralho, então... tem que cobrir as tatuagens. E os jogadores de futebol de hoje em dia vão jogar de quê? Vão é, jogar de manga curta. Mas rolou um papo assim, que acho que ia ter um uniforme diferenciado, não ia? Eu ouvi um papo. Se tiver daí... Não sei se é real, eu ouvi um papo que ia ter. Não, cara, eu acho que vai ter um mês ali de uma bolha ali, Copa do Mundo. Cara, porque assim, ó, eu vou te falar, eu ouvi histórias já de É uma que cultura muito aqui na Copa do pesadona, Brasil é teve diferente. algumas seleções, por exemplo, a Argélia, e acho que era a Arábia Saudita também, não, que veio pra cá. Tinha algumas seleções que eram da religião muçulmana, cara, todas elas tinham um espaço pra fazer o... Sim, a oração. eu não sei como é que chama o nome científico lá, a oraçãozinha deles lá. E todo, tipo assim, então, tipo assim, a organização deu uma maneira de respeitar a cultura deles. Sim. Eu não acho nada demais também a organização dessa próxima Copa respeitar a nossa cultura também, que é diferente, tá ligado? Não pra gente afrontar uma cultura diferente da nossa, não é isso que eu tô falando. Mas é dar espaço também da gente, tipo, ser normal, por exemplo. Pô, o cara é tatuado, vai ter que jogar com 50 graus na cabeça com uma manga comprida. Não faz sentido, pô. Não faz sentido, tá ligado? Não, mas é real, o que ele falou, cara, esse negócio da bolha é muito louco, né? Eu fui nas Olimpíadas, no Rio. Eu nunca tinha ido pro Rio, né? E aí, cara, foi muito legal isso. Eles tinham recém-inaugurado um metrô novinho e tal. A gente era só pra Copa. Sim. Eu andei no metrô, 0 bala, foi legal. Aí até ali, show, né? Fui ver vôlei de praia e tal, aí eu usava esse metrô. Aí, cara, olha que contraditório, tá ligado? Um esporte que é super de rico, que é o hipismo. Aí era num lugar muito mais retirado, que era em Deodoro, tá ligado? Aí eu peguei o metrô, aí peguei esse metrô, fomos até uma e peguei outro metrô que, cara, aí eu vi o Rio de Janeiro de verdade. De verdade. Tá ligado? Cara, dentro do metrô, todo mundo sentadinho assim, daqui a pouco, só faltava tocando a sineta. Pum, levantava as pessoas, cara, e todo mundo era vendedor de alguma coisa, tá ligado? Os caras, o Globo, que eles vendem um salgadinho Globo. Cara, Biscoito Globo, eu assim, Pô, biscoito Globo com Guaravita, porra, tá maluco? coisa mais linda. Mate. Porra, tá maluco, meu irmão. Cara, todo mundo era vendedor no metrô, cara.
Todo mundo sem missão. Só eu que fiquei sentado. Tá falando isso porque não pegou o BRT. Pega o trem de Realengo. Credo. Oi, pensou no calor, cara, quando chegou nesse Deodoro aí. Era quente, cara. É que lá é muito úmido, né? Tomava Skol, Skol era boa, cara. Skol era boa. Skol era boa. Pô, não sei se eu podia falar isso. Eu tô recebendo no meu bar um colorado que é estagiário e um cara que me fala que Skol é boa. Não, era naquela situação. Né? Naquela situação. Bem. Entrou pra história esse dia. Entrou pra história. Mas vamos continuar no assunto de bolha. Vocês já participaram de alguma bolha? Bolha? Tipo, ó, hoje a gente vai entrar aqui e a gente só... Tem o Bolhas lá em Coqueiros que eu ando muito lá. Não conheço. Esse é raiz. Na orla de Coqueiros. Eu não tô ligado também. É que na realidade, a gente tava falando da parada da Copa do Mundo lá, dos costumes e tal. Mas na realidade a gente não tem como saber como é que vai ser, porque aí eu fico pensando no que a gente tava falando dos youtubers maiores e tal, né? Esses caras vão pra lá. Sim. Esses caras são tudo louco. Tá ligado? Mano, na Rússia não deu muita merda, porque querendo ou não, é diferente do que o Oriente Médio lá, né, velho? Mas imagina esses caras fazendo as merdas que eles fazem, eles gravam, né? Que a gente vê depois nos canais. Uma piscina fazendo lá. É que lá é imagina outra se prendem pegada, um Igão e um Mítico da vida, que são dois malucos também, né? Aí ele vai falar assim, só que eu sou... Cara, que lá é outra pegada. Lá pensa que tu tá caminhando na rua, se o policial que tá parado na esquina acha que tu tá caminhando meio torto, o cara vem fazer um bafômetro, tu caminhando na calçada pra ver se tá bêbado, entendeu? É outra pegada. Incógnita, assim, cara. A gente não sabe exatamente o que vai rolar. E é isso, né, cara? Mas como claro, é um eles vão dar uma universo relaxada, completamente paralelo, cara, quem vai ser Igão e Mítico lá, né? Exatamente. Você lembra daquela história daquele cara, claro, que é um criminoso, não tem nada a ver, mas um cara da Asa Delta lá, que foi, acho que era até não sei se ele era catarinense, tal, que ele foi pego, e aí ele tava levando cocaína nas barras de ferro da Asa Delta e tal, mas ele foi preso num desses países do Oriente Médio. E o cara não teve como tirar o cara de lá. Uma coisa que no Brasil o cara pagaria uma pena, uma fiança e tal. Cara, lá o cara foi até acho que ele foi condenado à pena de morte, ficou anos tentando sair e não rolou, sabe? Tipo, eu já acho que o Igão e o Mítico estão indo só pra causar alguma coisa pra ter tá ligado? Acho que o Igão e o Mítico não estão precisando. Mas eu acho que eles vão dar piadinha. Mas às vezes os caras são muito grandes, cara. Até eu achei legal que eles falaram no último Podpah lá que, pô, olharam o nosso programa, se inspiraram bastante na gente e tal. Nossa. Claro. Sim, uma referência. Que merda. Tem uma galera que assiste só pra roubar nossas ideias, cara. Sim. Tu não tá ligado? Não, cara, isso aí é que nem eu tava vendo lá, me contaram, eu não sei. Teve um rolo com a Jojo Todinho, tá ligado? O último agora é que o... Viu? Eu gosto dele que ele sabe tudo, tá ligado? Não, porque... O Evandro sabe tudo. É o desse fim de semana? O que rolou agora. Vai dizer que não é só pra causar alguma coisa. Que o marido dela terminou com ela sem ela saber. Aí as pessoas mandando mensagem pra ela e ela tava no shopping, né? O marido dela terminou com ela por stories, tá ligado? Só que ele fez stories no dele terminando com ela e ela não sabia. Eu acho que nem marcou ela. Esqueci de marcar. Provavelmente. Tava terminando o casamento. E daí tem um memezinho muito bom que ela, numa lancheria, pediu se me vê um hambúrguer aí, embala pra viagem que eu vou levar pro meu marido. E o cara disse, como assim marido, moça? Ele acabou de fazer stories aqui. Terminou? Ele acabou de fazer stories, aí vocês não estão mais juntos. Vamos voltar ao que interessa. Esporte? Daí, tipo, essa galera que da NSC que vai pra Copa, vocês vão ficar com uma equipe aqui. Tu já sabe o que tu vai fazer na Copa aqui de cobertura, assim, estando aqui em Santa Catarina? Tem várias ações lá que vão rolar durante a Copa do Mundo, porque daí o Campeonato Brasileiro acaba, o Figueirense também está praticamente encerrando a sua temporada, né, a sua agenda, está jogando aí na Copa Santa Catarina, porque tem ainda a possibilidade de vencer a Copa Santa Catarina, que dá uma vaga para a Copa do Brasil, né? Então é algo bem importante, mas, cara, o Figueirense vive uma ressaca total, né? Porque a expectativa para o acesso para a Série B era muito grande e acabou não se concretizando por, tipo, um gol, literalmente. Um gol. Né? Caramba. Saudades de Soares e Schwenk. Cícero, André Santos, Chicão, Clebão. Edmundo, vai. Saudades. Cara, mas não sei, não vejo de vocês, né? Eu não sou o cara muito do futebol. Mas o futebol daqui não falta muito o beabá do como ganhar dinheiro para ter um jogador bom? Ou não? Cara, eu tô viajando nisso. Na verdade, não, acho que falta um pouco, mas querendo ou não, são dois estilos. É uma cidade pequena, na real, né? Tipo assim, querendo não tem como, tipo, tu ter, por exemplo, pegar o Rio Grande do Sul, que nós fizemos aqui, lá, um Grêmio Inter, que o Inter tem mais de 100 mil sócios, entendeu? Tipo, não tem como tu ter
o Avaí, que é o time que mais tem sócios aqui, o Avaí tem 13 mil sócios. Sim. Não, Entendeu? tudo Então, bem, não tem mas... como tu ter uma meio de arrecadação é muito diferente de um time muito maior, então muito grande. Então, pensa que a Denise que veio gravar com a gente aqui tem 100 mil inscritos. Tipo, tem mais Pois é. inscritos. Sim, sim. Pois é. Então, tipo, tem essa discrepância, eu acho, muito pelo tamanho do time em si e também pelo tamanho da cidade onde o time tá ligado? Porque eu acho que isso influencia. Mas isso é uma opinião particular, claro, não é uma verdade, né? Eu já ia jogar já na sequência, eu ia perguntar, mas não tem uma coisa dos caras poder se reinventar, de repente, tem um cara que eu sou super fã, que é o Flávio Augusto, você já deve ter ouvido falar. Aquele cara que ele era dono não jogou, mas nós vamos chegar no futebol dele. Ele era dono da WhatsApp, aí depois ele vendeu, sabe? Aí ele, você sabe que ele comprou um time de futebol lá nos Estados Unidos. Não, sabe? Porra, Orlando City, pô. Sério? Sério? Sabe o que ele fez com esse time? O time era nada, Zé Ninguém. Ele comprou o time, fez um estádio pro time e tem receita na parada. Não é só jogo que rola lá. É uma arena de várias coisas. Sim. Então se a gente for falar disso, a gente já perde metade do argumento. Porque não, claro. Nós temos 2 estádios aqui que... Não acontece mais nada, né? Não, que comparado com o resto do Brasil, pelo amor de Deus. Falando agora, dia 15 vai ter show no estádio do Figueirense lá, né? Tipo, que eu acho que é muito mal aproveitado quando não tem jogo. Sim. Tipo, porque daí, cara, aí a discussão é muito grande. longe, porque aí entraria toda a questão das arenas, que elas são mais multiuso, mas daí você tem a questão da tradição, que são estádios quase que centenários. Quase que centenários não, né? São mais recentes, porque os times são mais novos, assim, né? Mas, por exemplo, no caso dele, entraria mais ou menos na modalidade daquela coisa da SAF, né? Que o Figueirense está indo para esse modelo agora. Eu acho que isso ainda vai chegar, assim, cara, mas o futebol de Santa Catarina, realmente, ele fica meio que nesse gap ali entre os grandes centros, São Paulo, Rio, e o Rio Grande do Sul, onde o fomento ali do futebol forte ali já é de muito, muito tempo. Que tem o Inter, que é um timezão de Série A, o Grêmio, sim, abaixo ali. E aqui há pouco tempo a gente ainda tinha o... o Juventude. A cara do Thiago dele meio... Não, mas, cara, isso se reflete até na cultura, tá ligado? Sim. Exemplo, musicalmente falando, qual é a maior banda de Santa Catarina? Das Aranhas. Eu sabia que vocês iam dizer. Pra mim, não. Pra mim, a banda é On Fire. Obrigado. Obrigado. Depois da On Fire, realmente, acho que é o das Aranhas. Gente. Mas depois, bem depois. Claro. Quando o Muriel vier aqui, a gente fala o contrário, entendeu? Não, claro. Aliás, 30 anos, né? É verdade. Cara, é muito engraçado. Olha como eles estão há tanto tempo assim, ó. Agora, digamos que eles começaram a romper uma bolha. Sei que vocês não devem estar acompanhando, mas é porque aí é o meu futebol, né? Sim. Deixa eu falar do meu futebol agora. Os caras começaram, porque eles assinaram lá com o Rick Bonadio, tá? Acredito que é por isso. Não sabia. Eles começaram a pegar alguns festivais fora daqui. Eu vi rapidamente, eu não vou nem lembrar agora, mas eles pegaram agora, esses tempos, um festival fora. Eu disse, pô, sensacional, foram lá, tocaram e já voltaram para fazer a agenda daqui, né? Mas... Porque tinha tocado no John Bull quinta-feira. Provavelmente. Mas é isso, cara, olha só, não tem um cenário porque, cara, também não tem não tem outra coisa que fomente, né? Falando dessa regionalização, uma coisa muito, tipo, coisas que não... banda Papas da Língua. É muito conhecida lá. E daí os caras fizeram uma música que foi para uma novela da Globo. E daí, tipo, fizeram um sucessinho em São Paulo. Deles eu sei um pouco acabou do rolo a novela, voltou essa história também, aí, acabou. eu sei. Exatamente. Eu não lembro nem a novela que era essa música aí, mas, tipo, foi a única coisa que teve. Não, a parada, até onde eu sei, eles tinham um contrato, era com acho que era Orbit Music. Orbit Music. E os caras eram meio engessados ali, eles não podiam sair dali. Mas como essa música tocou os caras lá da novela, acho que foi a Sony. Laços de família. Os caras foram lá e pagaram a multa pra tirar o Papas dessa parada. E aí, Serginho Moá, né? Agora, Serginho Moá morava no prédio da minha madrinha. Primeira vez que eu conheci, ele tava de pijama, ajudei a carregar umas malas. Poxa, podia trazer o Serginho Moá, né? Ia ser legal pra caralho. Serginho e Evandro, irmão dele. É igual ele. Ô César, deixa eu te fazer uma pergunta, vocês conheço pode ele de falar. Bagé, são Ô, dá pra parar com conversa paralela aí? Desculpa. Mal educado, velho. Sou um convidado aqui. Acontece. Gostou, Júlia? Gostou desse porco dele? Qual time tu torce, meu?
Eita, comigo é assim, era pautada. Ele nasceu em São Paulo, morou em Minas. Agora tá aqui. Então... Ele nem precisa torcer pra time daqui, né? Não, eu não torço pra time nenhum, como jornalista, né? Começou esse eu tenho isso aí também. Mas há boatos de que eu tenho uma leve simpatia desde 1983 ali. Grêmio. Pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas não... É que foi 83, né? Aí ele levanta a camiseta e tem uma tatuagem. Mas cientificamente não comprovado. Mas então tá, mas o boato é Corinthians? Fecha a gavetinha do caixa ali pra mim. A chave tá ali só. Tá fechado. A primeira piada aqui. Normal, né? Mas depois confere na carteira. Mas é igual o Boa. Eu botei a mão do bolso. Opa! É bom, né? O Boa, que é Jaraguá, né? Que falou, ele é Malve. Jaguaruna, Malve. Malve. E a Duda que torce pro Imbituba, né? A Duda Imbituba. Eu não tenho muito como negar, porque assim, cara, a minha vida ali tá... É muito... Mas eu acho uma bobagem isso de o cara não poder falar o time. Não é não poder torcer. É não poder falar o time, cara. Pô, tu é corintiano. Vai... Supostamente. Supostamente. Você, segundo fontes. Eu não falei isso. Então, tu é corintiano. Cara, se o Corinthians tá uma merda e o Palmeiras tá bem... Cara, mas aí é aquilo que incomoda às vezes o jornalismo. Porque eles têm que ser. Eles dizem que são imparciais, tá ligado? Não, mas cara, mas tem que ser imparcial. Então, mas é que tem a defesa também, né? Porque, por exemplo, é muito mais fácil eu falar que eu sou corintiano, por exemplo, do que se eu fosse havaiano ou figueirense, né? Porque, cara, a gente tá lá, num final de semana você tá no Scarpelli e outro na Ressacada. Por exemplo, agora eu faço o repórter da galera que... Tá sempre no aliás, agora é o repórter KTO. Faça sua conta na KTO. Usando o cupom repórter KTO. Pode fazer o merchan à vontade aí, porque quando eu apostei na KTO eu perdi tudo. Tamo junto. Maldito Fortaleza e Colo-Colo. Jogo de merda. Enfim, e é no meio da galera literalmente, né? Então, tipo assim, eu faço bem bastidores, porta do estádio, arquibancada e tal. E, por exemplo, no Orlando Scarpelli, por exemplo, o fato lá de eu estar com a camisa da CBN, que é vermelha, sim, tem determinados torcedores que já falam, ó, a CBN é havaiana e petista, por exemplo. Tem cara que tira essa conclusão, sabe? Tipo, e na Ressacada, os caras, pô, por que vocês estão dando moral pro Figueira? O Figueira tá na Série C, não sei o quê. Então, cara, tem esse jogo. E aí, se você for declaradamente torcedor de um time, cara, por mais imparcial que tu seja, que seus comentários sejam mais embasados possível, cientificamente comprovados, só baseado nas estatísticas e tal, cara, não vai ter como você trabalhar, ou pelo menos não trabalhar com total segurança, sabe? Então é realmente uma proteção necessária. E aí eu acho que até aqui a gente tem um clássico, acho que assim, o mais civilizado, vamos dizer, acho que do país, assim, de você ver um Avaí Figueirense das pessoas andarem com camisa do rival e tal. Por exemplo, aqui na Série A, na Ressacada, né, a gente viu, cara, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, de você ter condição do torcedor ir ali, comer um cachorro quente com a camisa do rival, depois do jogo, um sacaninha no outro, bem de boa. E, eu cara, só não consegui ver isso com o Corinthians. Que é Gaviões, né? Cara, mas até que eu tava nesse jogo. Tipo, eu vi camisa, acho que talvez menos, né? Porque daí tem essa coisa. Tem a rivalidade, a mancha do Palmeiras se relaciona melhor, tal, enfim. Aí tem as afinidades ali das torcidas. Tanto que a Gaviões do Corinthians conseguiu entrar no estádio no intervalo só, né? Eles ficaram o primeiro tempo inteiro fora do estádio. Isso, teve porque isso tava também. todo um esquema de segurança e tal, principalmente por causa disso, né? Mas realmente, aqui é muito tranquilo. Muito de boa, assim. Mas não é a regra, né, cara? Pô, em vários... Pô, você vê o clássico no Rio Grande do Sul, ele é muito polarizado. Surreal, assim, cara. Mas, cara, eu acho que é um momento do Brasil. O Brasil tá totalmente polarizado pra qualquer coisa. Não, mas questão de futebol aí, cara, isso aí já é... já é antigo. Mesmo em São Paulo, assim, por exemplo, cara, hoje eu uso menos a camisa do meu time, assim, por causa dessa coisa. Tipo, vou trabalhar lá, não entrar no ar, não tem nada a ver, cara, usar a camisa do Corinthians. É outra. Aí ele falou que... Nós vamos usar a camisa do Corinthians, tu falou. Não, mas já tinha falado. Isso vai virar corte. Agora é oficial. Mas, tipo assim, lá em São Paulo também, quando eu morei... Eu sou do interior, né? Mas quando eu morei na capital lá, eu usava pouco, cara, a camisa do time. Porque você pode entrar numa estação de metrô lá e encontrar uma torcida do Palmeiras lá e, cara, e dá ruim mesmo, assim.
Então, tipo, eu acho que aqui a gente vive um momento mais saudável, assim. Se a gente talvez não tenha os times tão desenvolvidos nas cabeças dos campeonatos, nesse quesito eu acho que a gente é bem grande. Não, assim. acho que eu não conheço todos os clássicos do Brasil. Tipo, até BH, até Minas Gerais ali, beleza. Agora, tipo, todo mundo fala que os clássicos do Nordeste são pesados pra caralho. Lá, tipo, o bagulho de coisa isso. Eu tive agora no Nordeste. De multidão, né, cara? Uma coisa de massa, eu tive no Nordeste agora uns 2 meses atrás, cara, e eu conversei com um taxista que ele era torcedor do Santa Cruz, tá ligado? E aí tava comentando que, tipo assim, o Santa Cruz na Série D bota 40 mil todo jogo, tá ligado? Tipo, é loucura, e, tipo, se vai ter clássico, vai ter pancadeira no final, vai ter... Santa Cruz é lá no Rio Grande do Sul, imagina se fosse no Nordeste. Segue daí que eu sigo daqui. Esse foi... Mas ele disse que lá é loucura. Tipo, lá até tem um caso lá que um cara arrancou a privada do banheiro do estádio, tacou e matou o cara. Né? Olha o nível, né, das paradas. Cara, eu acho incrível assim, como que o futebol mexe tanto com a pessoa, né? Tipo, cara, não tem outro esporte assim que a galera seja tão fanática que aconteça. Porque não é só aqui no Brasil, é no mundo todo, cara. Tipo, tu vai pra Europa, o torcedor da Europa é fanático e era pior do que os aqui. Isso é uma coisa legal. Se agarravam no pau. Uma coisa legal de eu comentar. Semana passada, foi quarta-feira agora, teve rodada Champions League, né? Quarta-feira agora apareceu aqui no bar um alemão e eu tava assistindo um jogo, acho que era Milan e Chelsea, foi? Né? E aí tava no Milan e Chelsea, ele chegou assim, eu sou da Alemanha, torço pro Borussia, não tem como tu colocar no jogo do Borussia? Eu botei 4-1 pro Borussia fora de casa. E a gente tava conversando sobre futebol e tal, né? E ele falou, cara, que a torcida do Borussia lá, pô, tipo, a parte dos ultras, né? Que não chama mais hooligan, agora é ultras, né? Que a parte dos ultras lá também, bicho, pô, não importa quem que é o adversário, não importa de que país vem, tipo, se é competição nacional, se é europeia, mano, com aquele nicho lá, o pau pega, não tem... Que loucura, né? Então a gente fala de nós porque é o que a gente conhece aqui, mas olhando pra fora também é pesado o negócio. Como que o futebol parece que mexe. Sabe aquele desenhozinho do Pateta motorista que entra pra dentro do carro e... Se transforma, né? Tipo, o cara bota a camiseta do time e transforma, né? Tipo, outra... Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o GE da Zoeira. O que tu mais precisa, entre aspas, assim, que aconteça numa semana de futebol que tu acha que o teu programa vai ser foda, assim? Sabe, preciso que tenha, sei lá, que o juiz escorregue ou que um cara faça uma cagada em campo. O que tu acha que é mais primordial, assim, pra montar o GE da Zoeira no formato de zoeira mesmo, tá ligado? Cara, é justamente o inusitado ali, né? É o fora do esperado. Porque, cara, se for 1-0 ali com o gol do Bissoli de pênalti. Tipo assim, mas por exemplo, o gol do Bissoli de pênalti, como se repetiu muito, virou uma aí piada. Já virou tema, Claro. porque tipo assim, pô, sempre acontece, então já virou o inusitado, né? Ou por exemplo, o fato do Guerreiro, cara, ter sido um cara tão esperado, tem toda uma expectativa em cima do cara, é um cara vencedor, é um artilheiro, é um cara que foi super campeão em vários times, e aqui não acontecer nada, então tipo, é mais um jogo. O Guerreiro já tá no 5º corte de cabelo e ainda não tem um gol pelo Avaí. Números do Guerreiro no Avaí. Sim. Então, é basicamente o que tá fora do script ali do futebol. E aí o futebol é muito rico nisso, né, cara? Porque sempre acontece algo muito inesperado. Por isso que às vezes não é tão fácil assim ganhar na KTO, né? Porque não é tão previsível como um jogo de basquete, por exemplo, onde geralmente o time mais forte vai ganhar e tal. O futebol é muito louco, né, cara? Mas e é tu também que roteiriza o GE da Zoeira? Sim, assim, sim. É todo teu, tens uma equipe. E aí já vem porque, tipo assim, lá no Futiversivo eu já fazia um quadro parecido, assim, nesse mesmo formato. Só que daí o Futiversivo tinha uma pegada de futebol mais fora das 4 linhas, assim, né? Então eu misturava muitas outras coisas, de política, de sociedade e tal. E aqui a gente vai menos, né? Rompe menos essa linha, até porque eu não estou falando só no meu nome, de uma coisa que eu criei, né? Eu estou com uma marca em cima e tal, então eu não falo só por mim, né? Então o buraco é mais embaixo ali. Mas é mais ou menos nessa linha, eu que escrevo e tal. E aí, cara, só que agora tem tipo assim, eu crio em parceria com caras como o Evandro, que eu levo lá uma ideia pra ele, e ele faz uma puta animação, não sei o que. Tem o Gui, que é um monstro de um editor, que edita a parada. Então antes eu fazia tudo, né, cara? Eu escrevia, eu apresentava, eu editava, eu fazia as artes atrás e tal. Então era uma coisa bem assim, cara, mais caseira mesmo, né? E aí agora a coisa ganhou um outro
patamar, tem uma super vinheta e tal, e tudo mais. Né? A gente cria em conjunto, né, Evandro? Toda segunda eu sento lá com o Evandro. Vou te contar uma curiosidade, então. Aquela do Criciúma, que negócio do ônibus, uma chamadinha do... O negócio do ônibus. Do ônibus, os caras viajaram não sei quantas horas e tal. Esse aqui chegou aqui todo orgulhoso, você. Olha, todo orgulhoso, tá ligado? A gente fez algumas muito legais, porque essa foi que o Pi narrou, né? Daí o Mr. P narrou. Sei, o César chegou com o roteiro e olhou e tal, eu li o negócio, daí falou assim, pá, eu gravo pra ti e tal, eu li assim... Ô meu, vamos pedir pro Pi gravar isso aqui. Vamos! Eu bem assim, cara, eu vou pedir, mas ele não vai gravar, né, cara? Mas, cara, ele também, né? O Mr. P é outro cara legal pra caramba, assim, o cara super, ele fala normalmente assim. A voz do cara é assim. Eu tenho um bom tema pra te dar pra um dia da zoeira. Fala aí. O Avaí... É amanhã, inclusive, né? O Avaí... então, cedinho já vai. Mas isso eu acho que é uma legal mais pro final do campeonato, daí tu pega os dados completos. Mas o Avaí é o tipo de time que esquece que uma partida de futebol tem 2 tempos. Porque o Avaí é o time que começa ganhando a maioria dos jogos no primeiro tempo e chega no segundo tempo e toma virada. Foram mais de 30 pontos perdidos em casa assim, de bobeira. Não, isso aconteceu muitas vezes, cara, do Avaí tomar o gol no início do segundo tempo e todo jogo você fala, pô, agora não, né, velho? Os caras vão voltar concentrados, porque aconteceu no jogo passado. Esquece, os caras não sabem que tem segundo tempo. Parece que jogam bem. Os primeiros tempos do Avaí, por exemplo, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o próprio Corinthians. Cara, o Avaí jogou bem pra caralho, saiu ganhando, tá ligado? Aí chegou, voltou morto. Não tinha ninguém lá, os caras fazendo o que queriam e viravam o jogo, tá ligado? Contra o Flamengo passaram a mão, mas é outra história daí. Sim. Mas, pô, o Avaí, se esses pontos que o Avaí perdeu tivesse confirmado, o Avaí tava no G4, brigando pro Libertadores. O Avaí fez muitos bons jogos, assim, cara. Muitos bons primeiros tempos. Muitos bons. Verdade. Mas o bom do GE da Zoeira é que não precisa ficar só aqui, né? Porque a gente faz muita coisa, que nem no último a nível nacional, sim. São Paulo e tal. A gente fez o título de eleitor do Rogério Ceni. Do Rogério Ceni, que perdeu o título. E eu fico sempre, com essa simpatia que eu tenho pelo Corinthians, eu fico muito triste de ter que sacanear o Rogério Ceni. Mas profissionalmente eu... Imagino que você deve ficar feliz também quando o Palmeiras for campeão brasileiro de novo, né? Sim, campeão da Libertadores. Pois então. Nossa, tá difícil, né? Deve ser muito foda, às vezes se coloca no lugar. Eu sou muito gremista, imagino que o estagiário deve ser muito colorado também. Né? Então, tipo assim, imagina tu se colocar no lugar de ter que, pô, tá lá na posição de apresentador, sei lá, e falar bem pra caralho do teu rival que tá bem pra caralho. Sim. Tá uma merda. Tá? Deve ser foda, velho. Manter a neutralidade deve ser foda pra galera. Mas é uma coisa assim, o Calheiros, eu não sei se ele fala o time dele e tal, mas tipo, atualmente, enquanto a Duda tá em São Paulo, ele apresenta o Globo Esporte, tal, um dos apresentadores, né? E o cara é cariocano, então tipo, tu imagina que ele torça pra mim, pro Flamengo, pro Botafogo e tal. Mas é aquela coisa, tu imagina. Quantos anos ele tem mais de 70 anos, o Calheiros, não? Não, o Calheiros. Então, botafoguense ele não é. Essa semana eu fiz lá o repórter da galera, daí encontrei 4 torcedores do Botafogo aqui, daí tinha um havaiano do lado, a gente chegou já com essa voz de treinar. Então a gente tá aqui com 90% da torcida do Botafogo, foi legal assim. É o Botafogo e o Santos, né, que tem essa parada. Mas tipo, é legal isso também, tipo, quando tu assiste esporte e tal e tu não sabe o time da pessoa, tu fica imaginando assim, pô, pra que time será que torce? Galvão Bueno torce pra que time será? É sempre um fetiche. Tipo, Ele é São Paulino, né? Flamengo? E daí, tipo, é massa isso, sabe? Mais um auxílio do estagiário. Sim, tanto que a galera da TV que eu perguntei pra todo mundo qual era o time que torcia. Porque é uma parada que fica no imaginário da... mas todo mundo sai de tangente, né? Não, o César respondeu, pô. Quem saiu mais da tangente foi a Duda, né? A Duda falou uns 10 times. Eu sou Abituba, Avaí, Flamengo, Santos. Né? Meu pai era santista, minha mãe não sei o quê. Ela falou 10 times, né? Não, isso que vocês falaram... Que time tu torce, Rafa? Cara, eu não torço pra nenhum time. Ah, não. Isso eu não admito, sério, velho. Mas sério? Isso eu não Mas é tipo, não existe isso, deve cara. ser tão difícil. Eu sou como é que é a vida? Não é que acorda de manhã e fala, cara, é que assim, não tem um time pra torcer. Eu sou colorado, mas eu não sei mas nada. Mas tu é colorado, não importa, tu é colorado. Mas eu sou colorado só por causa dessa pergunta. Pra time que torce. Mas não interessa. É Grêmio e Inter. Tá, é Inter. Mas tu tem resposta, velho. Entendeu? Eu não tenho. Eu posso dizer assim, eu sou Led Zeppelin, Pink Floyd desde pequenininho. Que time de futebol você torce? Não torço, cara. Não torço pra time de futebol. Já, vou te dar um time pra você. Brasil. Grêmio. Brasil vale. Brasil vale. Na Copa eu torço pro Brasil. Faz o óbvio da Copa? Senão não vale.
Não, aí tu ficou falando Sabe ali... escalar a seleção de 70? Chorou em 82? Não, porque eu não tinha nascido ainda. Boa resposta. Mas tu ficou falando... Não parece, mas Tá estragadinho, mas não... Tu ficou falando do cara defender outra parada, tu sabe que isso é dinâmica de empresa, né? Pra contratar o cara, né? Eles vão lá, eles botam o cara e perguntam assim, qual a tua opinião, sei lá, sobre a cota racial pra entrar numa faculdade? Aí o cara, eu sou a favor. Não, então tu vai ser contra. Aí eles fazem a dinâmica, botam a galera na sala e o cara tem que defender aquilo, tá ligado? E aí é isso aí, tem uma galera que... a galera fica a flor da pele, esses aí eles vão tirando. Não, esse eu não quero, você não quer. Os inflamados. Tá ligado? E aí o cara que defendeu e foi tranquilo e sangue frio, esse eles contratam. Loucura. Mas jornalista deve ser a mesma parada. Eles botam os caras numa sala, ó, te vira, cara. Vai defender outro time. Eu não me imagino, por exemplo, vamos supor que o ano é 2006 e eu sou um apresentador do Globo Esporte Rio Grande do Sul. Jamais que eu ia imaginar assim, e o Inter, campeão da Libertadores, foi campeão do mundo, vai tomar no cu, seus merda. Não, nem foder. Eu falar, aquele dia mal testado, alguma coisa, mas não ia fazer. Mas daí tinha Eduardo Strebe, que era colorado, e daí... Ela não é colorada? Dudinha. Virar? Tem que virar, tem 1 minuto, eu acho. Dudinha que se recuperou de um câncer violentíssimo. Cara, tô com uma dor nas minhas costas, Pô, velho. também, cara, essa posição aqui do banquinho aqui esse banquinho de bar. É por isso que bar tem esse banquinho assim, cara. Pra Ficar embora trocando logo, o cliente, Vai embora, tá vai embora. Nossa, então as pessoas iam morar, né, cara? Sim, imagina, a cerveja é boa, tem pizza. Mas se me deixar em pé aqui, eu fico 3 dias. Quer mais um cara, chopinho? Por que não? Boa. Do mesmo, quer mais Cara, forte, mais eu acho fraco? que eu queria um... Mais leve ainda? Se eu te pedir um pilsen, é muito... Não, tá aqui, ó, tá do meu lado aqui. Porra. Campeche? Mas é só porque tá do lado dele, senão não É, pode não, afrouxar. longe ali. Não sei pode afrouxar. se tu perceber aqui que a cervejaria da ilha, cada cerveja e tipo de cerveja tem o nome de uma das praias, né? Ah, não tinha... Não tinha pego essa... Agora tu vai tomar o Campeche, tu já tomou a Jurerê e tu já tomou a Armação. Campeche, inclusive, casa da sogra, tô sempre lá. Então se for um pouco amargo, tu já sabe o que Piadas que nunca morrem, velho. Sogra é uma delas. Mas pelo menos eu sabia que a Campeche é bem gelada. Vai estar no teu stand-up, né? Quando é que vai estrear o teu stand-up? Pô, velho. Nós temos que fazer isso aí acontecer, cara. Tem que fazer. Ô, assim, eu sou muito ruim na caneta, né? Mas tu sabe que a Eu gente sou tá caneta, tentando eu montar prefiro uma essas noite... piadas de... A gente tá tentando montar uma noite de eu- stand-up aqui no bar, né? Vai ter. Pô, bem legal, hein? Vai ter um open mic aí. E nesse lance daquela situação que eu passei do palco lá, tu acha que tu iria pra cima? Eu acho que eu ia sempre, fazer né? exatamente o que eu falei pra ti que eu ia fazer. Ia olhar aquele bando de gente lá e falar assim, vamos se fuder, os seus arrombados. Ia largar o microfone no chão e ir embora. Porque ia tentar ser um negócio meio, tipo assim, ia ficar tudo meio assim, sabe? Tipo, no Mas choque, é. assim, né? Mas Aí tu vão ia- achar- Mas tu ia voltar depois ou não? Ia dizer que era piada daí, né? Ia tentar, qual o limite do humor? Aquela pergunta que não quer calar. Então, Até hoje estão tentando responder isso aí, né? Cara, isso é... pra mim não tem limite, mas eu não vou entrar nesse assunto de novo, porque senão Mas óbvio que não. vou Não ser- acredito também Vou que ser não. cancelado pra caralho. Já da zoeira é humor, mas tem um limite, né? Não, mas tem que ter, Tem porque um- passa 1h da tarde na TV aberta, né, Não, cara? não, Sim. Não dá pra- mas não é esse tipo de limite, entendeu? Tá, e agora Mas deixa tipo, eu tu fazer tem uma... que ter um limite com o telespectador, com o torcedor, tu não pode falar sim. bater demais num, bater demais no outro. Claro. Exatamente, o cara vai vir, tá falando mais do Avaí do que do Figueira, porque tá Sim, falando sim. mais aqui. É, cara, tem um lance agora. Eu até. A Dani, que é lá do GE das Antigas, ela tem umas camisas, ela me emprestou umas camisas dos times. Tá faltando algumas ainda para completar, porque eu quero começar a fazer. Cada notinha que eu for zoar o Avaí, por exemplo, eu quero estar com a camisa do Avaí. Porque a ideia é se colocar no lugar do torcedor. E o torcedor zoa o time dele. Sim. Quando ele tá com o brother Sim. Avaí, ele fala, porra, esse time é uma merda, né, cara? Ou então quando o time tá jogando mal, pra fazer, tomar que perca essa merda agora. Começa a torcer contra o teu Sim, time mesmo. nessa que coisa- é. De se colocar no lugar do torcedor, né? Essa é a parada que eu gosto de fazer, assim, de estar no lugar dos caras. Por isso que eu gosto de tanto de fazer também o lance do repórter lá fora, sabe? Que é tipo assim, cara, é com a galera que vai lá, que compra ingresso, que vai de busão e não sei o quê. Porque esse cara sente o drama, né? Sim. Esse cara, tipo, gasta a grana pra ir lá e ver o time tomar o gol no começo do segundo tempo de novo, cara, sabe? Assim,
e nada acontece no jogo, é a mesma coisa. Então eu gosto de transmitir essa dor aí do torcedor. Sim. E aí tem a ironia, tem a zoeira e tem a galera que não vai entender nunca também, né, cara? O cara que não quer entender, que ele quer lá só ser mala no comentário e tal. E aí tá tudo certo também. Esse lance do repórter tu faz pela CBN? Pela CBN. Era até há pouco tempo era o repórter da galera, agora é o repórter KTO, que além de fazer a interação lá com o torcedor, eu faço as jogadas lá, a gente faz uma aposta junto lá e tal. Que massa. É bem legal, assim, é bem legal. Mas esse lance da galera começou esse ano, começou no clássico, no Avaí Figueirense, no Figueirense Avaí no Scarpelli no Catarinense. Foi 4x1 lá pro Figueirense. Daí eu fiz uma entrada com um torcedor do Avaí, um do Figueirense, aí tipo a galera curtiu e aí virou um que isso é uma quadro coisa muito legal de clássico, né, cara? Tipo, pô, Avaí e Figueirense, Campeonato Catarinense, pô, nada a ver. Nada a ver naquelas, porque o Avaí tá na Série A, o Figueirense tá na Série C. E daí os caras vão jogar e tu, pô, vai dar Avaí, vai vir atropelar quando vê. Toma uma virada de um jeito. E o Figueirense ganhou o Avaí. Então eu vou contar uma pra vocês. Eu tenho um amigão meu aqui que ele vem aqui direto, que ele aposta muito na KTO. Jogou muita grana na KTO. E ele veio aqui esse dia e falou: o que tu acha que vai dar? Eu falei: aposto no Avaí, não tem como eu perder. Ele perdeu 100 contas. Né? Caramba! Aí eu falei: não, deixa que eu pago essa comanda aí. Por conta da casa hoje. Depois hoje eu apostei no Avaí, mas eu aposto bem pouquinho assim, cara. Daí não dá pra ter uma... Mas futebol é muito louco, né? Tipo, eu peguei a primeira vez, esse meu amigo apostava, ganhava grana e ele falou: faz lá, você, né, vai devagarzinho e tal. Só que eu não sei, cara, pra mim ou é 8 ou é 800, não tem essa do 888 ou 800 pra mim, tá ligado? Aí era a estreia do Fortaleza na Libertadores, primeiro jogo da história do Fortaleza na Libertadores, Castelão lotado, contra o Colo-Colo, e o Colo-Colo tava mal pra caralho no chileno e tal, deu uma pesquisada antes pra saber como é que tava o Colo-Colo, né? Falei: mano, vai tudo no Fortaleza, não tem como Fortaleza perder esse jogo. Vou ter R$450, vai. 2 anos pro Colo-Colo. Caramba! Cara, eu não falo, eu nem tenho foda, R$450 sobrando pra fazer uma aposta. Tá, mas esse teu quadro é só na rádio? Não, esse é o Gé da Zoeira é no Globo Esporte. Toda terça-feira sai no legal, isso é legal, que cara. É muito bom. É muito bom pro torcedor ser valorizado assim. Eu vejo só no Instagram. No Instagram depois. Eu vejo no Instagram, porque eu não consigo ver nada. Sim. E também tem um lance assim de... O que diziam assim, né? Que tinha uma coisa do futebol aqui ser um pouco mais assim, pô, as pessoas não vão aceitar bem, tal, a galera que não curte e tal. Só que daí essa coisa do limite, assim, do humor, é justamente tu entender ali não é a coisa do bom senso, assim, cara, mas é entender o que não é ofensivo, sabe? Que que não vai ferir tanto, assim. O que vai na linha do que o cara vai falar assim, puta, eu faria essa piada com o meu time, sabe? Se eu conseguir acertar esse... Que é um tiro difícil, às vezes, né? Sim. Porque tu pode... Mas eu falo, pô, o que um corintiano falaria do meu time que eu não ficaria ofendido e que eu ia falar, puta, pior que não. Tá ligado? É mais ou menos nessa linha que eu tenho. Roger Guedes na camisa 9. É de lado. Sim. E o Yuri Alberto eu não tenho... ganha muito e joga pouco. Controvérsias, mas... Não, porque ele ganha, acho que ele não... Porque o cara ganha 1.100.000 por mês, velho, pra fazer... eu sinceramente não sabia que era esse o salário dele. já tava. Eu adoro isso, fazer quase nada. 1.100.000. Vai lá. Não, e é uma coisa muito louca esse negócio de salário, né? Tipo, o cara fica imaginando, pô, o jogador de futebol ganha £1 pra não fazer nada. Mas não fazer nada não fazer nada, como tu estava falando, da visão do torcedor, né? Sim. Eu tô falando porque assim, o Yuri Alberto ele ficou 7 jogos sem fazer gol. Da estreia ele ficou 7 primeiros jogos sem fazer gol, ganhando 1.100.000. E eu lembro que rolava esse comentário por parte da torcida do Corinthians. Aí ele vai lá num jogo e faz 3. Aí já mudou, agora pô, o Yuri Alberto tem que ganhar 2 milhões. Tá ligado? Já muda, é muito rápido, né? O negócio que eu tava falando, tipo, a visão do torcedor. Esses dias eu tava vendo uma mulher comentar que ela falou assim, cara, futebol não devia valer só, tipo, 1 ponto por gol. Chute na trave devia valer mais do que o gol, porque é muito mais difícil tu acertar a trave do que o gol, tá ligado? Tipo, então, chute na trave, cara, devia valer 2 pontos. Tipo, o gol valeu, o chute na trave valeu 2. O Fred Desimpedidos achar isso também. Ele ganha pra chutar na trave. Porque, tipo, é muito mais difícil acertar. Tinha um amigo que não gostava de futebol também, não gostava de basquete, ele falava, pô, cara, os caras
Pô, a cesta é desse tamanho, os caras fazem 100 pontos, cara. Como é que no jogo de futebol é 1-0, pô? Como assim? Os caras não ficam fazendo o esporte espetacular, o desafio do travessão? Tipo, porra, por que vale menos acertar o travessão? Entendeu? Verdade. Mas nesses sites de aposta tem tudo isso, né? Você aposta em escanteio. Isso é muito massa. Até já é um nível mais avançado, né? Pô, bota avançado. Teve algum GE da Azul Patrocina nós. Não pôde ir pro ar? Cara, fez uma piada assim que depois vocês viram e falaram, acho que... Não de não poder ir pro ar, mas tem, tipo, alguma nota que não... Cara, essa aqui é melhor não e tal, mas é bem raro, assim, cara. Geralmente... Até porque o lance... A pior censura é a autocensura, né, cara? Então, tipo assim, quando eu vou escrever hoje, eu já sei até onde eu posso ir ou não. Por exemplo, o episódio passado foi na segunda-feira pós-eleições. Cara, quem tava ligando pro Avaí, pro Figueirense? Tava todo mundo repercutindo as eleições, né? Só que daí tudo... Até porque o fim de semana... Aí o máximo que eu consegui falar de eleição foi, o Rogério Ceni esqueceu o título e tal. Eu sabia que eu não poderia... não poderia ir nada mais além que aquilo, né? A gente fez 2 piadas com a eleição, Foi isso que... o Gabigol. Porque daí tem o Gabigordo lá, que foi candidato e perdeu. O Gabigol, aquele Gabigol sósia do Gabigol? Isso, tá de sacanagem. Mas aí já era uma matéria do GE que falava dos candidatos ligados ao esporte, que se elegeram e os que não. Sim, então, sim, tipo sim. assim. Teve Mas um não monte, entramos né? na onde Teve uma porrada de ex-atleta, né, em geral. Sempre tem, né? A galera tenta emplacar várias. Eu lembro que eu vi uma mulher assim, né, cara, eu fiquei olhando pra ela e eu não tinha lido o nome daí, só o número assim, eu falei, cara, eu conheço essa guri de algum... Quem é? Fiquei daqui a pouco pra você. Eu sou a Leila do vôlei. Eu falei, meu Deus, eu tô ligado que é essa mina, velho. Eu ia falar agora, Leila do vôlei foi candidata a senadora pelo Distrito Federal. Não, ela foi senadora já, né? Ou ela já foi senadora? Eu sei que agora nessa aqui ela não se elegeu. Mas agora perdeu. Ela foi mas aí tu vê, é isso aí, cara, a política. Política vira o futebol, o cara torce pelo candidato dele. E aí, assim, o candidato é o quê? É o Zé do Ovo, é a Leila do vôlei. Não é nem... Vamos... Lá no Rio Grande do Sul, Gaúcha da Geral, é o terceiro mandato de deputado. Terceiro mandato de deputado. Aí depois o cara reclama, puta merda, por que tem tanto imposto? Tá tão caro essa viver. Olha só, tá tudo errado. Por que tá tudo errado? Mas por isso que o futebol ele é muito mais, né, do que um jogo, assim, né? Porque ele realmente é uma plataforma de expressão social, né? Que Total. Tu pode ir aí pra onde tu vai usar. Pro bem e pro mal, né? Porque, cara, o empresário... E aí é por isso também que se cobra tanto, que caras que tem o tamanho, o holofote tão apontado para si, como grandes jogadores, também se calam diante do momento do país tão não, é a melhor, na verdade é a melhor saída, né? Se calar, né? Porque... hoje em dia... Ou não, né, cara? Se o cara souber usar aquele holofote para formar opinião... Mas não adianta, como a gente tá hoje, a gente tá num Grenal político, a gente tá em dois lados que são opostos e é dois lados, não tem terceiro lado. Não é Avaí e Figueirense. Tá, isso, eu quis falar de um clássico relevante. Só que Avaí e Figueirense... Brincadeira! É que a Avaí e Figueirense não tem um nome bom pro clássico. Tá bom, Grenal. Grenal é mais... Ou Grenada também, não tem problema. Mas eu até perdi o foco agora. Neibru, né? Enfim, a maioria opta pela isenção para não se comprometer com... Sim. Porque um dos lados vai te bater, entendeu? Depende do que tu falar, um dos lados vai te bater. Então acho que é por isso que a gente fica quieto. Mas teve isso aí, né? Eu falei agora do Neibru e lembrei que teve essa coisa Brumar, da polícia. Cara, Brumar. Teve os dois entre eles teve também. Cara, é muito comédia, cara. Brumar. Mas então tá, César, eu te perguntei se o time tu torce. Agora em quem tu votou aqui? Fala aqui. Corta. Cara, Sacanagem. Isso aí não vai dar nada. Pode falar. Sacanagem. vou até costa. Ele votou no Kelson. Padre Kelvin. O padre candidato. Candidato Padre. Padre. Ao contrário. Tem aquele meme do cara, né, que fala que ele ia parar de beber se o candidato dele vencesse e tal. Então eu aposto todas as minhas fichas do padre Kelvin. Se ele ganhar, eu Essa paro. daí foi a que mais bombou, né? Ai, cara, que bizarro. Mas, Puta, padre. imagina se o cara leva a sério e começa a responder e começa a falar toda uma, né? Dá uma aula de política aqui no bagulho. Pô, foi uma loucura esse debate, né, cara? Meu Deus do céu. Esperando ansioso pelo debate do segundo turno. Esse Eu nem esse sei é se bom. eu tô esperando o seu, sério, eu tô tão... Vai dar bom. Meu pai é colorado, né? Aí meu pai ele falava, desde que eu sou pequeno eu lembro dele falando assim, ó, tem duas coisas que não se discute,
Política com petista e futebol com gremista. Inclusive tem um episódio com o pai do Thiago, hein, gente? Em cima aí vai estar o cardzinho. Vai rolar? Vai rolar? Não, tem Não, já. já tem. Pai Você vê dele... um pouco da história da episódio cerveja, 10. da criação da cerveja artesanal. Que irado. Oi, tudo bom? Pô, verei, cara, verei. É bobão. Assiste lá. Porque o pai episódio começou, 10. aí tu começou com o coroa. Na verdade, ele começou bem depois que eu fui começar com ele, né? Aham. Ele começou em 99 eu tinha 6 anos de idade. Então, bem depois que eu fui E começar. tu cresceu no meio dos tonéis. Minha mamadeira era isso aí, cara. Pilsenzinho tranquilo, Que pra precisa de criança. Nada, era stout, só- já. Não, mas Pô, que legal. eu não gostava de cerveja, pô. Fui começar a tomar cerveja com 21, 22 12 anos. Pô, não gostava, só com 12. Eu não gostava de cerveja, mais fui filho. tomar. 6 anos. Até os 8 Até os 8 eu não gostava. Pra agradar. Não, Quando eu fiz 12 anos, eu pude entrar no cinema na censura de 12 anos, eu comecei a tomar cervejinha. Até ali era Dreyer e... Tá louco. Mas o Thiago contou que nos aniversários de criança dele, que o pai dele montava a chopeira com refrigerante pra O pai fazia gurizadinha ir lá Já e pra servir da estimular chopeira. bom. Ele fazia, ele fazia uns refrigerantes. Na época não era nem refrigerante, tipo aqueles grapetes, sabe? Aham. Ele fazia de uva e de laranja. Tipo, parecia Fanta uva, Fanta laranja. E botava na máquina. Então a gente lá, com 10 anos de idade. Legal. Eu fazia bigodinho. Eu falava, pai, deixa eu fazer bigodinho. Tá? Então, tem Louco. amigos que estão no ar até hoje por causa desse refrigerante. Total. Viu, viu a cara da Júlia? Foi cancelado. Teu pai contou essa, vocês contaram essa história no podcast? Contamos. Ah, eu Não não assistiu, É porque eu não rapaz? vi, Não. pô. Eu falei pra ti, não, não assistiu A do teu gente pai. contou essa história no episódio da Maria. Que a Maria contou. Que a Maria ia do nos aniversários e... A Maria conhece o Thiago desde. Que legal. Vou assistir esse episódio. Assistam, vai estar aqui mesmo. O episódio da Maria é o segundo episódio Segundo depois do episódio. piloto. Primeiro depois do piloto. Que tu tatuou ela. Ah, eu não lembro, cara. Não lembra? Pô, É que quando teve essa transição aí, foi muito botox. Aí deu uma paralisada Entendi. no... A harmonização tava batendo, hein? Não lembro, deu uma paralisada... Não lembro. Gurizada, tá muito bom o papo, mas. Tá bom, Vamos né? Tá encerrando, tudo né? certo, estão gostando? Não, Então, tá tô bem seguro. Mas chegou aquele momento, né, que a gente precisa encerrar, porque. Porque não temos memória Bateria suficiente. tem limite. Ah, foi essa a minha sacada do Acabou o botox, cartão, meu. viu? Memória. Agradecer então a disponibilidade do César aí de perder o fim do domingo dele pra vir pra cá, escutar bobagem, falar Que isso, cara. Pra terminar, pra terminar o Só no domingo. Natal que eu tenho. Terminar o domingo dessa forma Pô, é cara, complicado, pô, né, comendo cara? Pizza boa, tomando cerveja boa. Não, valeu mesmo, brother. Foi massa Cara, é pra um caralho. sacrifício muito grande mesmo. Que coisa Massa. complicada, né? agradecer então e E lembrar você aí que tá Exatamente, desse lado da né? tela aí, cara, tem um negócio muito importante pra falar, que é se inscreve nesse canal aqui, ó. Deixa o like aí no vídeo, assina o sininho pra... Eu sei, Júlia. Pra ativar as notificações aí. Segue a gente no Insta aqui, tá aparecendo o Insta de todo mundo aqui, até o da Júlia dessa César, vez. da Aprendi Júlia. que eu não posso não falar o da Júlia também. eu. Né? O nosso aqui do podcast também. E até a próxima quinta-feira, que estaremos com outros convidados. 19 horas. E com E com o Rafa. o Rafa de novo, que agora o Rafa tá. Em Aí deixa memória. aqui nos comentários se vocês gostaram da participação. Maneira, gente. A gente vai fazer uma enquete lá no Insta lá. Deve continuar? Sim ou não? Não, e é isso, dá tempo aí de Dá. jogar uma regrinha? Sim, Dá, claro. rapidinho. Não, é isso, cara, porque tipo, do mesmo jeito que a gente fala sobre conteúdos dos times daqui, né, Avaí, Figueirense e tal, pra gente valorizar o que é nosso e tal. Cara, valoriza também o conteúdo que é criado aqui, sabe? Tipo, pô, a gente adora compartilhar o Flow, compartilhar o Podpah e tal, os podcasts bombados, mas, cara, eles precisam bem menos da gente do que a galera que tá criando conteúdo independente e tal, começando agora. Aí tu olha lá, pô, não tem tanto view assim, então nem vou dar moral, tá? Pô, é esse que tu tem que dar moral, sabe? Então, pô, deixa... Tu pensou em comentar, comenta no vídeo, sabe? Tipo, compartilha com um grupo que tu gosta, nem que for pra meter o pau, pra discordar e tal. O lance é engajar e fomentar a criação de conteúdo, porque daí vai ter convidados cada vez mais legais, vão ter patrocinadores legais e tudo mais, e a gente Pode né? cresce ter todo- convidados não tão legais também, gente. Isso. Senão vai ter sempre uns caras tipo César Cartolano. Eu sabia que ele... Mentira, ei. Um dos melhores episódios até agora, viu? Tirou! Valeu. Tamo junto. Fechou então? Tamo Até a junto. próxima. Abraço. Quinta-feira que vem. Corta. Alô. Som. Meus som, bons som. amigos. Oh, tu gosta mesmo dessa música, né? Agora eu só toco quando Duas tu tá vezes. agora. A primeira ele entra em pré e a segunda grava.
É boa. Falei pra nós. É boa? É boa? Barão, né? Barão? É barão. É barão ou é frejá? É barão? É barão ainda. É o barão, mas aqui É o barão já quando. É o barão quando gera o frejá, né? Olha, eu já ia fazer uma piada que ia ser cancelada. É o barão depois da AIDS. Não dá pra fazer ao vivo. Não dá, é por isso. Eu só Eu queria consigo deixar fazer controlar. ao vivo. Não Pá, tem como mas fazer ao eu vivo. acho que ia ser legal ainda. Ia ser massa, né? Claro que Assim, o último episódio do ano podia ser ao vivo, né, O cara? YouTube ia derrubar a gente. O último do ano podia ser ao vivo, né, velho? Fui. Aí eu não venho. Lembra que eu te falei que eu ia assistir o Ribeiro lá no né? Fui lá. Essas coisas do universo, né? Eu sentei do lado de um cara que agora ele tem uma barbearia aqui perto. Como é que é? Barbeiro e o Poeta, o Poema. Alguma coisa assim é o nome da barbearia dele. Só que o cara, ele escreve um monte de poesia e tal. Só que, como é que é o nome, cara? É um estilo particular que é, como é que é? Puta que pariu, cara, não vou lembrar. Mas é só tipo pornografia que ele escreve. Aí eu Pornesia. Não, é tipo isso, porno. Poexota. Sei lá, né? Alguma coisa Tô assim. tentando aqui fazer um brainstorm. Eu não vou lembrar. parada. Mas não é pra inventar o nome, já tem. Ah, né? tá. Aí na hora eu pensei assim, caralho, eu tenho que levar esse cara pra gente conversar com ele. Bora, só traz. Aproveitar que a gente ainda não tem como a gente ser cancelado ainda. Ainda? Não, porque de vez em quando o cara só solta, gravando? né? Não tá? Então... 3, 2. Só deixa eu explicar isso daqui pra mim. Já estamos? Então, aí a gente, quando a gente tá nesse momento, depende dele que vai Então, entrar se for ou não pra vai falar, entrar. Só pra fuder o cara. Olha, Vai, abre tu que tá no meio aí hoje. Droga.